Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada, com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Olá, muito boa noite, amigos da TV Mais, você que acompanha aqui o Futebol Mais Debate. Hoje um programa especial, uma bancada um pouco diferente. Um beijo aí para Letícia, que está acamada com uma sinusite danada, mas nós estamos aqui de plantão para não deixar a bola cair. E olha, você pode participar do nosso programa, tem vários sorteios, vou começar com os sorteios da noite, antes de chamar os nossos convidados, para que você já comece a participar. Olha só, tem um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia, um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares, um jantar também para 2 pessoas na Costelaria Berlim, um vale rodízio na Pizzaria Trípoli e um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center. Tem também um jantar para 2 pessoas na Pizzaria Veneza e um corte e uma escova feminina ou masculino do Salão de Beleza Bem-Estar Figueiras. Uma sessão de bronzeamento artificial do Miami Bronze para você que quer ficar bonito na telinha. Então, para começar o nosso programa, vamos começar aqui apresentando os componentes da bancada, começando pelo Jorge Nicola, que tem bastante coisa hoje para a gente. Boa noite. Boa noite, Gil. Boa noite, Carreiras. Em especial ao nosso convidado, que vai ser anunciado e apresentado daqui a pouquinho. E para você, telespectador da TV Mais, muitas notícias sobre o mercado. Algumas delas que foram fechadas ao longo do dia. E a principal, que estourou há alguns instantes, diz respeito a Roger, atacante artilheiro do Botafogo na temporada e que fez exames médicos no Corinthians no último sábado. A pedido do Corinthians, ele fez exames médicos na cidade de Campinas, mas o desfecho dele não é o Parque São Jorge a partir de 2018. Ao longo do programa a gente debate essa situação e vai contar também o que o Palmeiras ofereceu para que o Lucas Lima, jogador do Santos, se tornasse reforço alviverde para 2018. No São Paulo, detalhes a respeito do acerto entre São Paulo e Bahia para que o goleiro Jean, que é batedor de pênaltis e é o mais novo entre os titulares do futebol brasileiro a jogar num time da Série A, se torne titular do São Paulo a partir do ano que vem. Para fechar sobre o Santos, vamos falar a respeito da possibilidade de Ricardo Oliveira se juntar a Lucas Lima e também deixar a Vila Belmiro e como é que o Santos está tratando a sucessão do Elano. O Elano não vai bem como treinador, o Santos planeja um outro técnico para 2018 e alguns nomes estão sendo comentados. A gente vai contar para você quando falarmos sobre o Santos. Legal, e compondo a nossa bancada também o campeoníssimo, feliz da vida. Hoje acho que nem vai ter briga, porque ele está muito feliz, Carlos Carreiras. Boa noite a todos, boa noite Gil, boa noite Nicola, boa noite ao Marcelo que está aqui com a gente. Mais uma vez um grande prazer estar aqui. Feliz, lógico, né, Gil? Campeão, né? Tá sem fax, né? Sem nenhum fax, né? Todos os títulos, todos os pôsteres são dando um sequência ao outro, né? Você tem o pôster do Cunha de campeão, de bi, de tri, né? De tetra, e assim vai. E os outros não têm isso. E, infelizmente, isso dói um pouquinho para alguns, né? O santista e o palmeirense ficam muito bravos, mas paciência, é a realidade, né? Eles, na verdade, eles são
decretaram esses títulos a eles. Então a gente tem mais é que tirar um sarro mesmo, porque a gente ouviu muito que o Corinthians não tinha Libertadores, não tinha Libertadores. Ficamos 10 anos ouvindo essa história. E não tinha mesmo, né? Certo. Aí na hora que o Corinthians conquista a Libertadores, começa a falar o quê? Aí eles aparecem com um Mundial de 50. Um torneio que não existe. Então, assim, vamos zoar muito o palmeirense hoje. Aliás, palmeirense que já começaram roubando o Avaí. Um pênalti descarado, a bola bateu na mão do zagueiro do Palmeiras e nada, né? E aí o esquema Eu acho engraçado falar o esquema de arbitragem pro Corinthians, sendo que o presidente da CBF é palmeirense. E detesta o André Sanches, que é o fortíssimo candidato à presidência do Corinthians por ano que vem. Então, eu acho interessante isso, né? Então, Vamos ficar bravo. Eu que achei que não ia ter polêmica, eu acho que eu me enganei. O programa já começou vai ter com muita polêmica. Vai ter muita que nós vamos falar aqui do Internacional, esse time ridículo. Ih, olha lá, é hoje. Agora ele mudou até a mira, agora é para o Inter. E fechando aqui a nossa bancada, temos um nobre convidado, o Marcelo da Telex Soluções Auditivas, corintiano. Sempre, É uma homenagem do programa. Hino do Corinthians, É uma homenagem ao nosso querido Marcelo. Aê, Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Aqui é a bancada do Futebol Mais Deboche. Estou bem feliz de estar, né, presente aqui com vocês e fechando com chave de ouro, né, o título que a gente conseguiu. E só tenho a agradecer de dar essa oportunidade de participar desse programa. Vamos falar bastante aqui, viu, Marcelo? Seja muito bem-vindo à nossa bancada e vamos abrir então a nossa rodada de discussões. Nós tivemos a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e nós temos aí os resultados. Vamos pedir para a produção colocar e a gente já vai acompanhando e abrimos a nossa roda de discussão. Coloca aí para a gente a rodada desse final de semana. Garantido matematicamente como campeão brasileiro de 2017, o Corinthians entrou em campo com um time misto e perdeu para o Flamengo por 3-0 na Ilha do Urubu, no chamado Clássico das Multidões. O São Paulo apenas empatou com o Botafogo por 0-0 no Pacaembu, resultado que foi o suficiente para se livrar do risco de rebaixamento, enquanto o Santos recebeu o Grêmio na Vila Belmiro e ganhou pelo placar mínimo, 1-0. Já o Palmeiras encara daqui a pouco o Avaí, às 8 horas no estádio da Ressacada. É isso aí, o Palmeiras já tá jogando, Nicola, você que fica acompanhando, como é que tá esse jogo? 0-0, terminou o primeiro tempo e o Carreiras tá muito bravo com a arbitragem, Carreiras. Lógico. Por quê? É assim, o Fagner tá lá, fazendo a marcação paradinho, o jogador vai e joga a bola na mão dele e o juiz vai dar pênalti. Tá. Aí o jogador do Palmeiras sobe, pega a bola parece que ele tá fazendo aquela jogada de dançar com a bola assim, ó. A bola corre no braço dele assim, ó. Na cara do juiz, o juiz não dá pênalti. Vamos deixar para falar do Palmeiras para o final, porque aí a gente já pega o resultado da partida já encerrada. E para abrir, vamos falar do Corinthians? Solta o hino do Corinthians aí, Corinthians, que a gente já fala da festa. Vamos falar do Hepta, sem fax. Sem fax, olha aí, Coringão. O único Hepta sem fax do Brasil. Mas um olha dos maiores só. times do mundo. Mas, pois é, o Corinthians foi ontem ao Rio enfrentar o Flamengo, mas ele já foi com a faixa de campeão, foi bem descansado. E aí o que aconteceu? O Carille botou um time misto, sem compromisso nenhum, e o Flamengo, que não vinha bem há muito tempo, resolveu ganhar a partida e nós temos os gols. Roda aí pra gente poder começar a comentar. O Flamengo abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, com o golaço do argentino Mancuedio, que aproveitou o espaço deixado na zaga corintiana. Aos 31 minutos jogados, o meia Diego fez o segundo em cobrança de pênalti. No final do primeiro tempo, o atacante Felipe Viseu aproveitou o outro vacilo da defesa corintiana e chutou sem chances para o goleiro Cássio. Final, Flamengo 3, Corinthians 0. Olha só, pela ordem, como diria nos grandes tribunais, Nicola, você começa, que aí o Carreiras vai bater e o convidado dá aquela amenizada. Vai lá. O Corinthians, como quase todos os times campeões, faz o jogo da faixa literalmente sem querer. Foi um primeiro tempo horroroso do Corinthians, de muita preguiça, o que é natural, não dá nem pra condenar. Algumas opções do Carille é que me causaram estranheza, mas mais do que as opções, como algumas das opções se comportaram mal. Para citar o caso do Felipe Bastos, que foi a grande novidade ao lado do Léo Príncipe, o Felipe não conseguiu se encaixar, errou muito passe, e o time começa a melhorar a partir do momento em que ele sai. O 3-0 a favor do Flamengo condiz um pouquinho com o que o Flamengo demonstrou de vontade e com o que o Corinthians não demonstrou de vontade.
Acho que agora o foco do torcedor corintiano já é em 2018, no planejamento com reforços e também no jogo do próximo final de semana, que é o jogo da entrega das faixas, né? Esse sim é um jogo importante e seria bem legal que o Corinthians demonstrasse a habitual raça para que o torcedor corintiano saísse e festejasse esse jogo da entrega da taça com uma vitória. Ô, Nicola, imagina a situação. Vamos lá, porque é interessante, né? O Corinthians tomar um nabo do Fluminense, certo? Certo. Tinha tomado um nabo do Fluminense. Aí o jogo seria Flamengo e Corinthians para decidir, certo? Tá, certo. Aí, de repente, o Pablo e o Jô começa a bater cabeça, meter o dedo, o cara mandar o outro xingar o outro. O que a mídia está fazendo com o Corinthians hoje, se não tivessem sido expulsos os 2 jogadores? O Carreiras, aí lá vem. Esse só para quem não sabe, é o ombudsman da imprensa. O ombudsman é uma palavra que a gente usa com muita frequência entre os jornalistas, que é o fiscal da imprensa, o corneteiro da imprensa. Vou tomar como exemplo o programa do qual eu participo, de segunda a sexta-feira, a partir da 1h da tarde, na ESPN, chama BB Debate. A gente começou o programa falando a respeito dessa briga e falou até 1h40, 40 minutos de programa, algo bizarro. Surreal que um time vencendo por 2-0 tenha um jogador dando soco na barriga do outro, no caso do Rodolfo em relação ao Viseu. Depois uma cabeçada. E pior, uma cabeçada. Depois um recado, mas o pior né? de tudo foi no momento do gol. O Viseu faz o gol 1 minuto e meio depois da confusão e sai mostrando o dedo do meio. Eu não vou mostrar por educação a vocês. Então. Mostrando o dedo do meio no meio da comemoração. Aí o Flamengo, Carreiras, passou a ser notícia no mundo por causa dessa bizarrice. É uma das coisas mais malucas, feias, horrorosas do mundo. E se eu sou dirigente do Flamengo, eu meto uma multa em cada um, porque esses caras poderiam ter prejudicado demais o Flamengo. Se é uma arbitragem séria, tinha expulsado os 2 no momento da briga. E o Corinthians nos 2 jogos com o Flamengo, a arbitragem simplesmente arrebentou. Mas você não vai falar que perdeu por causa da arbitragem, né, tio? Tá, e se tivesse mandado os 2 jogadores embora? Você acha Da que casa? viraria? Hã? Viraria? Fala pra mim, não, fala pra mim. Não, teria Não sairia o terceiro Pra começar gol. o terceiro gol já não teria Não saído. sairia. Não sairia o terceiro, E né? aí? Porque ele que fez. O mais 2 a justo, menos contra o mais Corinthians tá justo, fácil assim, hoje. o mais justo, para ser preciso, o mais justo é que o Rodolfo fosse expulso. Porque é o Rodolfo quem dá o soco. Não foi um soco, né? Um empurrãozinho no baço, não pode, faz uma tentativa de cabeçada. Na verdade, a gente já viu muito jogador ser expulso quando o adversário dá uma cabeçada dessa, o outro se joga no chão. Isso, aí dá aquela simulada. Mas assim, o Rodolfo deveria ter sido expulso. É possível que a gente não assistisse à expulsão do Viseu, porque ele não teria para quem mostrar o dedo, né? Ele mostra o dedo em direção ao Rodolfo, Tá na certo. marcação do gol. Pois é. E aí, com a expulsão do Rodolfo, é possível que o Viseu não seria expulso. Mas mudaria o quadro do jogo. Acho que o Corinthians perderia do mesmo jeito, porque o Corinthians não quis jogar a carreira. O Corinthians foi ao Rio de Janeiro para cumprir Tá, tabela. mas não é essa a questão. A questão é o seguinte, o Cleison não jogou por quê? O Cleison não jogou porque estava suspenso E- por causa de um... Mas então deixa- Injustamente. Não sei se tão injustamente. Ué, você viu As o- imagens mostram que o Egídio é o primeiro a atirar uma coisa no Cleison. O Cleison acha que é o Felipe Melo. O Cleison vai e revida atirando no... Então, você não viu então a última imagem? A última imagem da a arena. imagem da Da arena. arena. O Cleiton não faz nada. O Cleison arremessa alguma coisa. Arremessa o quê? E aí depois o outro joga a munhequeira. Tá bom, É que o o que Cleison que o era Cleison acusado, arremessa? o Cleison era acusado de cuspir no Então, filho. só que não foi, aconteceu não nada. tem custo, E aí, não. aí o Felipe Melo, o palhação de sempre, né? Pegou Felipe um Melo, jogo o palhação, toma um jogo e o Cleison também. Mas só para tua informação, o STJD já pediu as imagens da confusão envolvendo os 2 jogadores do Flamengo e eu apostaria Futuramente que os terá 2 problema. também pegarão punições. Marcelo, entra na mas no discussão. mínimo uns 5 jogos, Nicola. No mínimo. Pode ser. Deixa o Marcelo entrar na discussão. O que Ah, você eu- achou dessa confusão toda? Eu acho que o Corinthians ele foi jogar no Rio já com o título no bolso e deu uma relaxada. Natural. Natural. Eu acho que foi É, eu natural também. isso. Quanto a isso aí. E, enfim. Agora, nós temos que falar de quarta-feira, pô. Ô, Nicola. Que é o quê? Quarta-feira foi o jogo sensacional do Corinthians. O jogo foi maravilhoso. Quarta-feira é o jogo do título, pô. Você Nicola. achou? Lógico, eu tava lá, inclusive, Marcelo Oh, tava lá. foi quarta-feira? Estávamos Com lá. certeza. É, Foi quarta? aquele foi o jogo. Aquele lá foi um jogo fantástico, cara. Ali o Corinthians jogou muita bola. Jogou muita Fluminense- bola no primeiro tempo? O Fluminense, o Fluminense só queria fazer o quê? Cera? O primeiro tempo do Corinthians para mim foi horroroso. Não, horroroso não. O segundo tempo bom. Horroroso não, Horroroso. não foi nada horroroso. O Henrique Dourado se jogava no chão, parecia uma criança. E ficava chorando pro juiz assim, ó. Ó, palhaçada, Será cara. que o gol é precoce logo os primeiros mas é primeiros isso? minutos? Isso que desequilibrou. Então, mas, você não mas, acha, mas Nicola? aí quando eu vejo sugestões assim, olha, Abel Braga para técnico não sei de onde,
Pô, se liga, o cara já tá superado, velho. Concordo. Vai embora, Concordo vai embora pra totalmente. casa. Você vai jogar contra um time que tá sendo para ser campeão brasileiro na casa do Corinthians, que não é fácil jogar na casa do Corinthians. Você faz o gol no início do jogo e vai fazer cera. O Abel, o Carreiras está citando o Abel, que é um dos cotados para treinar o Palmeiras no ano que vem. Abel e Roger Machado são as duas principais opções do Palmeiras. E eu não contrataria o Abel. Cara, para mim mas faz isso- parte dessa geração de técnicos brasileiros ultrapassada, essa geração que já deu Sem contar que eu muitas acho que o Abel não conquistas. tem cara do futebol paulista. Pode ser, pode ser. Ó, eu vou Não dizer tem. que Ele vai teve ser uma passagem boa pela Ponte. Você vai lembrar, Gil, foi até um momento de muita dificuldade da Ponte. A Ponte com salários extremamente atrasados. Sim, O Flamengo faz uma proposta para levá-lo. Se o senhor puder não derrubar a bancada, eu agradeço. Tá? Não é porque o senhor é dono da TV, comprou a bancada, que o senhor vai balançar enquanto a gente fala para a bancada cair. Ele tá Tá? literalmente Por favor. tentando te derrubar. Se o senhor puder não derrubar, a gente Colocaram agradece. um negócio A legal manutenção aqui, do velho. estúdio é Ficou bom agora importante. aqui. O Abel teve uma proposta para ir para o Flamengo, uma condição muito melhor no aspecto financeiro. Ele não largou a Ponte Preta, época em que ele bancava salário de jogador que estava passando perrengue, conseguiu salvar a Ponte e só aí deixou a Ponte. É assim, é um cara de um caráter, Não tenho Carreiras, dúvida disso. que poucas pessoas no futebol têm. O que ele fez nesse ano, ao continuar trabalhando em meio à tragédia da perda do filho, que acabou caindo da sacada e morreu, também é outra demonstração de um cara obcecado pelo trabalho. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque o cara é ótimo, íntegro, e de fato é, que eu o contrataria para o meu time. Eu quero um técnico mais moderno, um técnico mais ligado às coisas táticas que se praticam hoje no exterior, e para mim esse não é o caso. Capaz dele ir pro Flamengo e o vou E tem falar. bastante proposta. E viu, o Carlos? Rueda vem pro Palmeiras. Será? Ó, isso aí, quem falou isso pra mim foi Davi Marcovitch, um grande São Paulino, que aliás está muito pé da vida com o gol que o Prato perdeu, mas o Davi tá bravo. O gol que o Prato perdeu, o cara tá ali pra isso. E perdeu. Era o gol que colocava o São Paulo com grandes chances na Libertadores, né? Pois é. Eu também tenho que xingar muito, mas tudo Já bem. já a gente fala. E o que acontece? Ele falou o seguinte, cara, faz muito sentido. O Rueda seria o Libertadores o ano que vem do Palmeiras. Aí você tem o Borja, o Guerra, jogadores que já trabalharam com ele. Eu não sei. Eu acho que assim, eu acho que o Palmeiras está esperando o que acontece com o Flamengo. Você tem dúvida que se ele perder a Sul-Americana ele não fica? Eu tinha muita convicção de que do jeito que as coisas estavam indo no Flamengo, ele ia pedir o boné antes de ser mandado embora. 3-0 talvez dê uma mudada nas coisas. Eu ando Mas, meio ô cético, Nicola, Carlos. 3-0 no reserva do Corinthians. Essa é a questão. Para, meu. Essa é a questão. Eu ando meio cético. O Valentim ganhou as 3 primeiras, todo mundo, contrata o Valentim. Eu sempre prefiro esperar um pouco mais. E fiz essa ressalva hoje no BB Debate. Vencer o Corinthians da forma como foi, esse Corinthians preguiçoso, não é grande mérito. Eu quero ver a partir de quinta-feira, quando o Flamengo começa a decidir a semifinal da Sul-Americana contra o Júnior Barranquilla, o primeiro jogo no Maracanã, o jogo da Então, volta Nicola, da Colômbia. teve aí um grande amigo meu que no Facebook ficou enchendo o saco, né? O Alexandre falando que o time C do Flamengo. Vem cá. Não. Não, então. Eu só quero... Quem que não jogou? Ele não. O Everton Rueda poupou. Ribeiro, beleza. O Everton Ribeiro pôs no banco de reserva, mas o momento do Everton também não é dos melhores. Ele não tinha o Guerreiro porque estava com um problema de doping, talvez o não Zé tenha. da Farinha não tava. E talvez não tenha por um bom tempo. Aí o Hever tá machucado. O Hever tá machucado, o Juan talvez pode ser considerado poupado, mas a lateral direita comparar o Diego Alves O Juan poupado, você fala, pô, o Juan poupado, não. É que o Juan tem que poupar mesmo, senão não joga. 40 anos não. Então, ó, Diego Alves titular, Pará titular. O Rodolfo dá para considerar titular. O Trauco na esquerda, titular. O meio de campo com Coelhar e Arão, titulares. O Diego é titular, na frente o Viseu é o que tem. É o que tem. E aí o Manquelo e o Giovani foram novidades. Então, dos 11, 8 Alexandre titulares. Pereira, o Patrício, que time? Onde é que você falou que é esse? O Corinthians tinha menos titulares do que o Flamengo. Mas bem menos, Nicola. Bem, o Corinthians... Mas é o espírito, né? E assim, a grande cobrança em relação ao time do Flamengo, Carreiras, nessa reta final de campeonato, é a preguiça do Flamengo. O Flamengo tem sido o Corinthians desse jogo desse domingo. Aí tem uma coisa curiosa. O Flamengo nos últimos 9 jogos como visitante, quantos você acha que ele ganhou dos últimos 9? Nenhum. 1. Contra quem? Contra a Chapecoense. Agora, dos 8 que sobraram, quantos você acha que ele perdeu? Não sei. Os 8. Ou seja, dos últimos 9 jogos que o Flamengo faz como visitante no Campeonato Brasileiro, ele perdeu 8. Em 6 deles nem fez gol. E eu acho que a prova do desequilíbrio da equipe do Flamengo foi exatamente ganhando e fazendo tudo que eles fizeram em campo com uma vitória e em cima do campeão.
Então, Porque emocionalmente, eles Que estão agora eles destruídos. ainda estão na semi, né? Semi. Semi. Estão a 4 jogos Tá 4, de uma exatamente. eventual final. Do outro lado, a gente tem... jogos e vai pegar pedreira. Eu acho que não vai ser fácil. Então, mas aí, em cima disso, aí você me tocou num ponto, Gil, a gente vai fugir um pouquinho do roteiro, é importante. Alguém dessa bancada, eu não vou dizer o nome, tá, Marcelo? Mas você pode me ajudar. Alguém dessa bancada que não veste camisa do Corinthians hoje e não está de preto, aí depois vocês tiram as conclusões de vocês. Esse alguém quis apostar porque não vai, você vai se vestir de baiana, porque o São Paulo estará na Libertadores. Então eu queria convocar... Não acabou ainda. Eu queria convocar... Não acabou Não interrompa, não me borrife, por favor. Eu queria Pela convocar... ordem, pela ordem. Isso. Eu queria convocar todos os nossos amigos, telespectadores, todos que são são paulinos, a fazer 2 medidas. A primeira delas, mandar montagens através do e-mail de Carreiras vestido com a camisa do São Paulo. E o segundo é um pedido encarecido. Eu gostaria que vocês providenciassem ou disponibilizassem camisas, porque no primeiro programa pós-fim do campeonato, ou seja, em 2 segundas-feiras, a gente vai precisar assistir ao Carreiras vestido de São Paulino. E eu gostaria de dar uma inovada, porque ele falou que se eu perdesse, eu viria de Baiana, ia ter passista, ia ter acarajé. Então, eu gostaria... Isso, música. Então, eu gostaria que o Carreiras vestisse algumas camisas do São Paulo ao longo do programa. Se vocês pudessem nos proporcionar, claro, pode. nos proporcionar uma série de camisas antigas, novas, terceiro modelo, segundo, para que a gente pudesse ir fazendo vários looks. Pode com mandar Carreiras. que eu vou botar no incinerador. E aí, o curioso é que o Manda Carreiras pro Ceni. é o maior gozador que eu já vi em relação às coisas do São Paulo. Do Bambi, do que senta no colo, entre outras coisas. Aliás, e vai ser muito, mas muito divertido. Eu vou aliás, postar fotos em todas as minhas redes sociais do nosso amigo Carreiras vestido de São Paulo. Vai ser um dia inesquecível. Aliás, você Isso viu, já né, tá o Rogério convocado. Ceni já falou que não vai mudar muito o esquema lá do Fortaleza. Não? Você percebeu, não? Qual que é o esquema? Ele falou que ele vai manter a base e vai trocar só o esmalte. Só. Aliás, o Camisas último- do Rogério Ceni também são bem-vindas, tá? Para próxima, Marcelo. para daqui a 2 segundas-feiras. Entra aí nessa conversa e tenta amenizar, porque a É, um gente comentário bom, um comentário... Você concorda? Concordo. Ih, Nicola, hoje nós temos mais um que vai Concordo. concordar. Temos mais alguma coisa para falar do Corinthians ou podemos virar a Não, página? como você tá louco, Pô, né? Tem muita vamos coisa. falar. O programa é só Então do vamos. Corinthians Ah, hoje. só do Você Corinthians hoje? Marcelo, quem pra você é o maior símbolo desse título do Corinthians? O Jô. Importante. Só pelo que ele passou, tava parado, né? É, E nessa calou mesa a aqui boca, teve né? jornalista que falou assim, ó, não acredito no Jô, porque o Jô é baladeiro, porque o Jô é isso, a igreja não vai recuperar o Jô, Fui eu. tudo isso. Eu mesmo. Ah, bom. Eu mesmo. Aham. E não acreditava mesmo. Ah, então. Porque desde 2014 ele não jogava nada. Agora o Jô calou a boca, a minha boca e calou a de todos os Então- críticos, jogando bola, fez uma grande temporada e concordo com o Marcelo. Pra mim, ele não ia ele é o esquecer de grande jogar nome. bola. Então é o seguinte, ele é o grande esqueci. nome desse Artilheiro campeonato. agora. Então, É. assim, se o senhor, ó, Hum. nós fizemos a aposta, quem faria mais gol, Jô ou Borja? Sim. Essa eu levei. Então, se o senhor não Mas não vir apostamos nada, com a né? camisa do Corinthians, eu Ah. não veio com a do São Não, Paulo. não tem nada a ver. Ô, amigo. Uma anula a outra, Amigo, dançou. a outra. Dançou, não, Gil, ó, vai ter vou- que pagar. A gente tem que ter palavra quando a gente Então, faz bom, aposta. tem que Então ter vamos assim, ó, palavra. Uma das último. apostas, Eu não uma usei das, a do Palmeiras uma ano das passado. apostas estava bem definida. Caso o São Paulo vá à Libertadores, eu venho de Baiana pela segunda vez. Só que aí ia ter requinte de crueldade, com modelo, com Música. passistas. Tá falando nesse assunto aí de isso. liberdade. Aí, agora, essa outra aposta que eu já perdi, admito que eu perdi, é que ela tinha como comparação o número de gols do Jô e do Borja no ano, ela não teve uma aposta em si, foi só aposta, o dito pelo não dito. Não, você paga isso. Não teve nada. Aperto de mão. Não, mas não teve prêmio. Não teve prêmio estipulado. Agora, nós estamos agora refazendo. Ah, cara de Lógico. pau. Você Negativo. Vamos Lógico. fazer assim, Eu vamos tenho lá. essa carta na manga. Ora, Vamos eu fazer o perdi seguinte. uma e ganhei outra. Negativo. hein, aí? Então vamos Negativo. fazer o seguinte, enquanto vocês decidem como vai ser essa aposta, eu vou chamar um merchan, porque o nosso tempo está correndo, eu tenho que pagar esse merchan. Eu tenho uma ideia, e depois eu vocês falo. discutam aí enquanto rola o nosso merchan da Braga Metal. Roda aí pra gente.
Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 58 anos de bons serviços. São mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até 8 vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou Construcar. Braga Metal, Rua Marina 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. Ah, e tem mais. Fechou o negócio, ganha uma caixa de cartas. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. Qualidade tem nome, Braga Metal. Enquanto rolava esse comercial, eles trocaram carinhosas palavras. Não, aliás, mandar um abraço pro nosso querido Márcio corintiano, que tá feliz demais. Tá também. feliz, né? Quem não está? Corintiano é assim mesmo. Todos da Braga Metal são corintianos, viu? Todos. Turma Olha lá, que beleza, é isso aí. Que beleza. Agora, vamos lá. Falando do Corinthians, como é que vai ser, Nicola, daqui até o final do campeonato? Boa. Vai entrar relaxado até o final, só cumprindo tabela? Como é que é? Acho que o próximo jogo vai ser um jogo de comprometimento. É o jogo da entrega da taça, é o jogo com o estádio lotado. Em casa, é um jogo que vale também bastante para o Atlético Mineiro, que sonha em conquistar a vaga na Libertadores. Não acho que o Corinthians vai dar o mole que deu no jogo contra o Flamengo, sabendo que é o jogo de uma data especial, o jogo da celebração, da volta olímpica. E quer queira ou quer não, dar a volta olímpica com derrota é sempre um dissabor. Não vai estragar a festa, mas acho que dá uma atrapalhadinha. Então, imagina um Corinthians bem focado, um Corinthians determinado. E eu aposto até na vitória do Corinthians. Se tivesse que palpitar, apostaria que o Corinthians faz os 3 pontos contra o Galo. Mais uma vez casa cheia, Carreiras? Ah, com certeza. O corintiano... Aliás, essa é uma demonstração do que o Corinthians esse ano não disputou Libertadores, né? Ficou... E o Corinthians termina um ano liderando tudo em dinheiro, em média de público. No geral, Nicolinha, superou tudo. Eu acho que o Corinthians só não bate o recorde de público na arena, em jogos do Corinthians, por causa da restrição em relação ao número de visitantes, né? O Corinthians bateu recentemente o recorde de público num jogo contra o Palmeiras, pouco mais de 46 mil. Só que aí, torcida única, aí é mais fácil você lotar o estádio. Quando você é obrigado a ceder uma parte de ingressos... Você tem que dar 2.000 ingressos e reservar mais. Isso, você cede uma parte para o seu visitante, é capaz de um visitante não vender tudo, e você ainda tem aquela área de isolamento entre as torcidas. E como bem o Carreiras lembrou no nosso último programa, a disposição na Arena Corinthians para a torcida adversária é um pouco prejudicial porque você perde muito espaço lateral. E isso acaba, sem dúvida nenhuma, prejudicando na totalidade do público. Marcelo, como é que você viu esse campeonato do Corinthians, essas vitórias, as derrotas, o relaxamento no segundo turno, mas enfim, o título na mão? Na verdade, o que aconteceu com o Corinthians para o torcedor, né, não é muita novidade, foi sofrimento, que estamos acostumados, né? E alegria, né, porque superou tudo, né? Na verdade, calou a boca de muita gente. Mais uma vez. Né, mais uma vez. E agora é continuar nesse pique e vamos para a Libertadores, né? Nicola, tem alguma novidade para o Corinthians? Algumas. Aí? O Corinthians já iniciou o planejamento para 2018 e apesar de o Corinthians não ter dinheiro em caixa, o Corinthians vive um momento de dificuldade financeira bastante grande, eu acho que a janela de transferências vai ser marcada por alguns investimentos mais altos. E eu explico essa discrepância baseado no perfil do cara que tem tudo para ser o próximo presidente do Corinthians. Com o título conquistado no Campeonato Brasileiro, o André se tornou favoritíssimo à eleição marcada para fevereiro. E o Andrés é um cara audacioso, com todos os defeitos e virtudes que tem, dá para descrevê-lo como um cara que tem um perfil arrojado. Ele, às vésperas da eleição, tenho certeza que vai fazer todo o esforço do mundo para trazer nomes de peso. O que dá para a gente cravar que já aconteceu? O Arana é jogador do Sevilha. O anúncio vai ser feito nos próximos dias de forma oficial, mas o negócio já está fechado, 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos. O Corinthians, que tinha 40%, fica com 20% por uma venda futura. Parabéns para a diretoria, que deu uma revertida forte nesse caso, hein? Por quê? Porque o Corinthians fica com 20% de uma venda futura e vai ficar entre 4 e 5 milhões de euros. Ou seja, o Corinthians pega uma fatia bem maior do que seria a dele de direito. O Arana, numa revenda, de repente, pode gerar mais dinheiro do que... Como aconteceu com o Alckmin. Então, essa é uma venda certa. Uma informação que eu trago com exclusividade... Aconteceu com o Marquinhos. Não, mas é que com o Marquinhos, o Corinthians lucrou com os 5% de clube formador. O Corinthians vai ter
como clube formador do Arana, que é uma porcentagem grande, porque ele está desde os 9 anos de idade no clube, e o Corinthians manteve 20% dos direitos sobre uma mais futura ainda. venda. Esse é o valor. Então, só para confirmar, tem gol do Avaí, 2-0 pro Avaí, em cima do Palmeiras. A gente está com 17 minutos do segundo tempo. Eu imaginei que o Carreiras fosse ficar feliz. Ah, não, imagina. Segundo lugar tá indo embora? Tá indo embora. E o Santos? O Santos já... Não, então, o Santos agora, daqui pra frente, o Palmeiras tem que se preocupar com o Santos. o Santos joga com o Flamengo agora. Terminando em quarto, qual a diferença de grana, Nicole? Importante o torcedor saber disso. O campeão, o Corinthians, vai levar 18 milhões de reais. 18, O vice-campeão leva 11 milhões de reais. O terceiro leva pouco mais de 7 milhões de reais e o quarto leva 6 milhões. Olha que diferença. É bastante diferença. É uma muito diferença bastante. danada. Para né? retomar sobre o Corinthians, informação importante. O Corinthians, na terça-feira da semana passada, chamou o empresário do Pablo para oferecer uma renovação do contrato. Essa proposta feita na terça-feira da semana passada é 30% menor do que aquela que havia sido... que havia garantido a permanência dele em julho. Em julho, Corinthians e Pablo deram as mãos e acertaram uma renovação de contrato. O Corinthians voltou atrás e desistiu do negócio. Na terça-feira passada, o Corinthians apresentou uma oferta 30% menor. Na quinta-feira, o empresário do Pablo fez uma contraproposta. E ele nem quis alterar os valores. A única coisa que ele pediu é que, em vez de o salário ser escalonado, a cada 6 meses, de acordo com a proposta do Corinthians, o salário do Pablo ia aumentando. A proposta do empresário do Pablo foi, em vez de aumentar a cada 6 meses, vamos pegar o valor cheio de todo o negócio, vamos dividir, e aí, em vez de ter aumentos, ele teria um salário médio desde o primeiro dia do contrato. A resposta no sábado do Corinthians foi não. Ou aceita a nossa condição, ou ele não vai ficar. Então, nesse exato momento, há um pessimismo em relação à possibilidade do Pablo ficar. O Balbuena e o Jô podem ser vendidos. Aí eu falo não pode, porque vai depender de uma série de circunstâncias. Sobre reforços, que é o que mais interessa ao torcedor. Zé Rafael, excelente meia do Bahia, o maior ladrão de bolas do campeonato, já tem um acordo verbal com o Corinthians. Resta o acerto com o Bahia. É possível que Mendonça e Moisés sejam utilizados nessa troca. O Mendonça e o Moisés, que pertencem ao Corinthians, iriam em definitivo para o Bahia em troca do Zé Rafael. Aliás, eu ouvi gente falando que o Moisés ia arrebentar. Hein? O Moisés era muito bom no Bahia. No Corinthians não conseguiu jogar, sentiu o peso da camisa e acontece com bastante gente. Jogador em time grande não consegue repetir o que faz. Em outros times, o Bahia não é que o Bahia não seja grande. Mas eu acho que o Corinthians tinha que trazer o Zé Rafael Mendonça, cara. Tá jogando bola. Tá jogando bem o Mendonça, tá jogando bem. E é uma opção de velocidade. O Corinthians tentava o Roger, acaba... depois eu vou falar sobre... O Cleison hoje compõe isso. Vou falar depois sobre o Roger. O Corinthians quer o Fernandinho, que é jogador do Grêmio, passou por Flamengo, por mentira. São Paulo. Não é mentira. Então, das duas, uma. Ou então o Fernandinho vem ou o Andrés não vira presidente. Por quê? Você quer que eu coloque a gravação? Enquanto eu for presidente do Corinthians, Fernandinho não joga no Corinthians. O Fernandinho tem em mãos uma proposta do Corinthians. Então o Andrés não vai ser presidente do Corinthians. Ele vai ser Ou então o Andrés vai chegar e vai falar assim, falei abobrinha lá atrás e agora eu quero me desculpar. Você acha que o Andrés nunca se contradisse? Hã? O Andrés nunca se contradisse? Nicola, eu sei, mas nesse caso, será que é tão vital assim? Não acho decisivo, embora acho que o Corinthians precise de um jogador de lado. É um jogador que já passou por vários times e... No Grêmio virou titular a partir da saída do Pedro Rocha. O que ele não vale é 450 mil, que é o que ele ganha por mês. Vou repetir, 450 mil reais de salário. Esquece, cara. Se o Corinthians perder o Pablo ou o Balbuena, o Corinthians pode tentar o Leandro Castan, que é antigo jogador do Corinthians e está na Roma, encostado. O Gil é muito caro e tem mais um ano de contrato no futebol. É verdade que chinês. tá certo com o Paulinho, do Barcelona? Não tá certo com o Paulinho do Barcelona. Não? Não. Só o Juca Kfouri pode falar merda? Ele falou isso? Não, ele falou que o William vai vir para Palmeiras. O William soltou na cara. Não tem a mesma chance também do William. Tem hora que a gente precisa começar a falar umas abobrinhas, né? Falar umas abobrinhas, porque os caras têm um poder de mídia na mão e ficar soltando umas coisas dessa daí a troco de quê? Até por conta da presença do Andrés, a gente vai começar a ver alguns nomes muito fora do comum. Tem gente garantindo que o Tardelli pode ser contratado pelo Corinthians. Só para que o telespectador da TV Mais saiba. O Tardelli tem mais um ano de contrato na China e ganha R$1.750.000 por mês na China. Tá? Tem mais um ano de contrato. Os chineses não costumam rasgar dinheiro. Então, o Tardelli está fazendo uma grande temporada. Eu duvido que os chineses liberem o Tardelli de graça. E aí também não consigo entender como é que o Tardelli vai aceitar sair de R$1.750.000 por mês
para ganhar, por exemplo, 500 mil. Mas aí você pode usar a mesma estratégia que você aceitou do Borja. Porque você falou que o Borja, lá no Palmeiras, tinha uma proposta da China para ganhar 10 vezes mais e ficou porque gosta mais do Palmeiras. Mas aí uma coisa é a você mesma coisa. ganhar no futuro, outra coisa é você já estar ganhando Não, e Nicola, estar vinculado ao clube. Nicola, Ele já mesmo tem o salário. raciocínio. Não, não. É o mesmo raciocínio. Não. É rasgar dinheiro. Nós estamos falando da mesma coisa. É rasgar dinheiro. Aí você fala, a troco do quê? Eu não sei. Você falou, porque é o seguinte, eu, sinceramente, eu não acredito que o Borja tinha proposta da China, tá? Para ganhar um caminhão de dinheiro. Aí é a história. É aquelas histórias que a gente fala lá do seu amigo. É um monte de história, que o cara tem uma puta proposta, aí vem pro Palmeiras e o cara fala assim, eu tava levando o cara ia da China, eu tomei ele da China. Mas aí pô, é grande a chance de o dirigente do Palmeiras ter dado uma garganteada. Ah, Bom, sim. a Opa. comissão técnica, falando do cara, ele nenhuma dúvida. Contrato mostrou- renovado por mais 2 anos. Grande cara. Ele prorrogáveis pra um abraço, terceiro. cara, gente boa. Torcida do Corinthians está contente com o Carilho ou não, Marcelo? Tá, lógico. Hã? E tem que manter ele. Tem que manter. Tem que ele Campeão mesmo. paulista. campeão Independente do que brasileiro. aconteça de resultado. Sim, tem que manter. Entendeu, Nicola? Independente do que aconteça de resultado. Eu acho que quando a pessoa sabe se colocar, ele foi muito criticado e assim, cara, eu acho que ele tinha, na minha opinião, ele tinha que convocar uma coletiva e falar, eu dedico este título ao Casagrande. Ele tinha que falar isso. Eu dedico esse título ao Casagrande. Porque veja bem, Nicola, o que o Casagrande fez com ele não poderia ter feito. Por exemplo, se o Casagrande fizesse isso com o Valentim, tá? Seria até plausível. Qual é a história do Valentim com o Palmeiras? Em relação ao quê? Não, a história dele de assessor técnico, Tem de 4 títulos. anos de clube. Ele tem que título que ele tem? Não, tem o Campeonato Brasileiro como assistente do Então, Cuca. o Carilli Ele vem tem de mais- 8 tem- títulos, é. cara. De 8 títulos Tem como mais assistente. 10, mais 10 Você anos. entendeu? Corinthians. 8 títulos. O cara não é um mané, cara. Então, assim, foi muito desrespeitado por muita gente, dos absurdos que falaram, você Mas entendeu? vamos lá. É importante até a gente pôr isso em discussão. Lembrando que nessa mesa aqui eu fui o único. Aliás, mandar um abraço pro Guga. O Guga tá doente também, não tá aqui com a gente hoje. Guguinha, boa recuperação pra você aí. Que ele tem? Cara, foi pro hospital aí de novo e tal. De tá novo? deixando a gente Estamos preocupado. com baixas aqui de saúde. Cara, hoje, Tá. te falar, viu? Nosso Mandar um abraço pro departamento Guga. médico. E todo mundo cravou que o primeiro técnico a cair. É verdade. Todo mundo, exceto o Carreiras. Eu também. Era o Carilli. Mas aí que tá. Eu falei que era o Rogério Carreiras. Ceni. O Carilli, durante o discurso como campeão, a primeira entrevista depois da confirmação do título, ele mostrou algum rancor em relação aos críticos. Eu respeito, acho que ele tem todo o direito. Mas eu acho que quando o cara é campeão, Carreiras, o cara tem que nadar em outro caminho. O cara tem que... Não, Nicola, vou te falar o porquê. Eu não acho que há necessidade Não. de você... Nicola, se tivesse sido o primeiro título, tudo bem, Nicola. Acontece que é o seguinte, ele foi campeão paulista, tá? E a mídia continuou descendo o porrete nele. Você tá de brincar. O que o Casagrande falava dele nos Então jogos? tá, uma coisa é o Casagrande. O Casagrande não representa toda a mídia. O Corinthians vinha já ganhando, e o cara achando pelo em ovo. Aí começou assim, precisa ver, eu quero avaliar. Você falou nessa mesa aqui, ó. Eu quero ver agora a próxima sequência do Corinthians, que vinha Grêmio, bom, foi lá no Grêmio, lá E pau na aí cabeça ele do termina Grêmio. o primeiro turno com a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro e é super, hiper, mega, ultra elogiado. Talvez o Casagrande tenha sido o único que não tenha se rendido ao ótimo trabalho que o Carilli fez durante a maior o parte time da entrou temporada. numa oscilação, de novo começou o questionamento dele. Agora, a questão é, quando saiu a Copa do Brasil, foi todo mundo blá, 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 de novo em cima do cara. Ele já tinha um título. Então, Nicola, é assim, da mesma forma como ele tem o direito de aceitar as críticas, ele tem o direito de ir pra mídia. Tem todo o direito. Entendeu? Tem Falar, todo o direito. Eu, na condição de campeão, com a história dele, eu tentaria não mandar recadinho. Ah, não, Nicola. Eu não. Como Não, vocês... tem que mandar, sabe por quê? Tem que se posicionar. Eu vou te falar o seguinte, ó. O cara que eu vi tratar a mídia como ela deve ser tratada hoje, tá? É um dos principais senadores da República, tá? Pode ser que seja governador do Rio de Janeiro. Tá fazendo uma campanha política sensacional, chamado Romário. Era o cara que é o seguinte, não adiantava a repórter falar abobrinha pra ele.
Ele chegava e dava no peito do cara. Que tamanho o Romário tinha? Que tamanho o Romário tinha quando ele adotou esse caráter de confronto em relação à imprensa? O Romário desde o início, tio. O Romário desde que ele surgiu, desde que o Romário surgiu. Para, ô Nicolás, acompanha a carreira do Romário inteirinha. Eu adoro o Romário. O cara é um avião. O cara colocar, ó, Romário, Nelson Piquet, não adiantava o seguinte, cara. O cara vai com pergunta imbecil, o cara já nem respondia. Porque isso é um despreparo. Você sabe disso. Acontece, entendeu? Não? Sim. Acontece pra caramba, entendeu? O cara perde um jogo e tal, não sei o quê, o cara vai lá na boca do cara, e aí, como é que foi o jogo? É que aí quando você fica dando muita porrada, Carreiras, no jornalista, primeiro que você tá dando... Não é dar porrada aí, Nicola. Não, é dar respostas da altura. Mas quando você é grosseiro com o jornalista, você tá passando imagem de grosseiro pro seu consumidor, que é o torcedor do seu time. O jornalista tá lá representando... o torcedor. E ele pode fazer disso um negócio perigoso. Não vou isentar, não vou dizer que não há jornalistas que façam perguntas estúpidas, idiotas, burras. Tem e aos montes. Principalmente em coletiva. Principalmente em coletiva. Pergunta repetida, o cara acabou de responder, o cara vai lá e pergunta de novo. Só que você está passando um recado para o teu consumidor, que é o torcedor do seu time, que talvez pode ser mal entendido. E detalhe, Carreiras, o confronto, em geral, faz com que esse treinador passe a ser visado por toda a coletividade da imprensa. Não vou ser ingênuo aqui de achar que o cara que começa a bater num, no outro, ele não começa a virar alvo de perseguição. E para ele não é nada bom. Ô, Nicola, eu chamo isso de autoproteção. Como jornalista esportivo, você tem que bater mesmo, porque é o seguinte, para ficar esperto, o cara pensar duas vezes para fazer uma pergunta. Porque é o seguinte, se você ficar respondendo com elegância, com cortesia, todas as perguntas imbecis que são feitas, todas, que tem um monte de pergunta imbecil, tá? Imbecil, porque é o seguinte, o cara não é capaz nem de assistir o jogo. O cara é escalado, o cara não assiste o jogo, aí ele vai pra coletiva fazer pergunta. Tá cheio de repórter assim. Tá cheio, não é um só, tem uma porrada de repórter assim. Você entendeu? O cara pega o celular, fica conversando com a amante, fica não sei o quê, e blá, 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 e blá, 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 blá. Acaba, vai lá pra coletiva e fica fazendo pergunta imbecil pro técnico. Tá? Então tá cheio. Então assim, tem mais é que ter essa postura, é uma autoproteção. Pera aí que ele tá nervoso, então vamos fazer o seguinte, pra acalmar o chefe, vamos mostrar para ele como se come bem aqui na região. Roda aí Berlim Costelaria, que aí ele acalma. Vai lá. Oi, Carreiras. Oi, pessoal que está assistindo ao Futebol Mais Debate. Nem eu acredito que eles conseguem praticar esse preço aqui na Berlim Costelaria em São Bernardo. Olha só essa costela que chega fumegante na sua mesa. Gente, olha só. No almoço, diariamente, vai a costela à vontade, acompanhamentos, mais um buffet que você não acredita de delicioso, por apenas R$ 29,90. É só isso mesmo. É premiado, é conhecido demais aqui no ABC. Agora, final do ano, tem pacotes a partir de R$ 59,90 para festa de final de ano aqui. Então você vai degustar à vontade, costela, acompanhamentos, por a partir desse valor, só Berlim consegue isso pra gente. Ó, a gente está aqui na Kennedy, 510, 4125-6054. 4125-6054. Final de ano é aqui, amigo secreto. E todo dia, diariamente, no almoço, buffet completo, delicioso, mais a costela por R$ 29,90. Como é que eles conseguem esse preço, gente? É na Berlim, São Bernardo. Vem passar mal de tanta delícia. Que beleza, hein? Tá mais calmo agora? Ô, 29, com uma costela dessa é R$ 29,90. Ó, tá dá de pra brincadeira. acalmar, não dá? É isso. Vamos fazer o programa numa discussão ali, comendo essa costela. Pelo amor de Deus, hein, cara? Aí não sai discussão. Não dá pra trazer pra cá, cara? Vamos falar com o Daniel, vamos mandar ele abrir lá. Vamos mandar um abraço. Você sabe que essa costela fica 12 horas. 12 horas? 12 horas, 12 horas. Tanto é que a hora que a gente pega ela, assim, desmancha. O pegador, ela desmancha. Deixa eu só dar uma informaçãozinha rápida, antes que o Gil retome as considerações do programa. Gol do Palmeiras. 76 minutos, ou seja, 21 minutos do segundo tempo, Avaí 2, gols de Lourenço e Marquinhos, Palmeiras 1, gol do Queno. Palmeiras vai tentar nos minutos finais chegar à condição de empate ou para depois tentar virar o placar. Nossa, o cara é... Curioso que ele tá falando de uma costelinha de porco. Você viu? O cara acha, você viu? Dá até um tempo ainda que o Palmeiras tentar de brincadeira. Não, mas ao mesmo tempo, informação, você precisa dar informação. Vou aproveitar e mandar um abraço para os nossos amigos que vieram aqui prestigiar o nosso programa, a Carol Melli e o Jonathan.
Muito obrigado pela presença de vocês. Estão assistindo pelo aqui. prestígio, né? Tudo Letícia corintiano, Bepler viu? também está nos assistindo. a Letícia manda tá beijo, que ela se dodóizinha. recupere Dodói, rapidamente, viu, Gil? porque eu também não aguento mais essa jornada. É. Esta jornada. O cara apresenta já hoje. Pô, O os J+. links, não, começamos os com os links. links dos jogos, que aliás fica um convite aí para você, viu? É. Você que gosta dos jogos aqui do ABC, nós estamos com uma cobertura completa diariamente, 3 ou 4 links ao vivo de pontos diversos aqui do ABC, trazendo todas as informações dos jogos abertos do interior. E daqui a pouquinho, acabando aqui, eu levanto da bancada e vou fazer o resumo dos principais fatos do dia no jornal dos jogos. Isso aí, né, seu uma Paulo? grande cobertura que a TV Mais está Pois dando. é. Assim. Aliás, um trabalho muito bacana que aí o prefeito Orlando Morando capitaneou isso para o consórcio Sim. intermunicipal tocar essa empreitada. E Foi uma num ideia tempo muito boa. recorde, né? porque Sorocaba desistiu de sediar os jogos. Ele foi lá, bancou, não, vem para cá que nós vamos fazer. E aí distribuiu as provas pelas várias Sim. cidades do ABC. Então, assim, Exatamente. muito bacana. O consórcio, aliás, tem até um pódigo no consórcio. O pessoal passa em frente ao consórcio ver. Parabéns a todo mundo aí do consórcio também que está nessa empreitada. Estivemos hoje em São Bernardo do Campo, estivemos em São Caetano e em Santo André. Muito bem organizado, muito cheio, os estádios lotados. E na natação, lá em São Caetano, presença da Poliana Okimoto. Grande corintiana. Corintianíssima, esteve por lá também. Uma presença, olha, ilustre, só nata da natação ali em São Caetano. Não, são grandes atletas do cenário brasileiro que vêm representar Sim. as cidades aqui nos Jogos Abertos. São mais de 200 atletas espalhados aqui no ABC. O pessoal tá vendo muito ônibus, assim, o pessoal vê ônibus de cidade de tal, cidade de tal. Caraguatatuba, isso aí. tem Sorocaba. Eu tava vindo para cá, vi de Boituva. Tem. As prefeituras de todas as cidades estão aqui frequentando o grande ABC. Bom, vamos lá. Considerações finais do Corinthians, porque eu sei que esse assunto vai voltar. Carreira. Esse assunto vai Buscar o voltar. hepta. Então a gente... Agora, como que é? Agora é o que depois? Octa. Octa. Agora é para buscar o Octa. Octa Sem fax. campeonato. Sem fax. Sem né? fax. Sem fax, né? O Octa sem fax. Marcelão, tá de bom tamanho esse ano para você? Tá tranquilo? Ano que vem é só esperar começar pelo Paulista? Como é que é? Acabou, né? Não tem mais o que ganhar, né? ganhar. Não, podemos ganhar, né? Semana que vem tem o Sub-17, né? Aí, tá o primeiro vendo? jogo da final, Corinthians e Palmeiras. Tem o né? Mas futsal gente, foi também. quanto? Foi ontem esse jogo, né? O primeiro jogo, não foi? Foi quarta. Não foi tu ontem? Não foi Não, tu? vai ser o jogo na Arena. Arena? Não, esse você tá falando dia sub-20. 20, Sub-20 foi tu? Sub-20. 22, Agora que ele tá falando é Sub-17. 17. Sub-17. Aliás, Ele eu tá falei a falando semana 17, passada, isso. se tem uma coisa que o Palmeiras acertou no ano foi no trabalho das equipes de base. Todo mundo na final aí. Parabéns aí pro pessoal do Palmeiras. Legal. Nicolinha, considerações finais? Fica por Matamos. isso que a gente vai voltar nesse assunto. E no do Santos, para a gente poder falar do Peixe um pouquinho? Tem aí? Um pouquinho, 30 segundos. 30 segundos. Tocou Não, o hino, do a gente vai... Vamos. 30 segundos para o hino do Santos. Mas, ó, de qualquer forma... Ó, deixa eu dar um geral aqui, Gil, pessoal. É. Cara, ó, galera, mesmo feriado, Gil. estão assistindo, que bacana. Galera Chegaram de viagem, né? Tá mandando bala aqui pra caramba, meu, é e-mail para. Vou dar uma geral de nomes aqui, tá? Depois eu vou entrar nos assuntos. Magli Cristina Viveira, Kleber Borelki, Neide Arruda Freitas, Silmara de Cássia Matiello, tudo um abraço para vocês, obrigado pela participação. Guilherme Almeida de Souza, Raquel De Lazari, aqui, Raquel. Parabéns para todos os programas, sempre alegrando nossas noites de segunda-feira. Ela é do bairro Casa Branca de Santo André. Gabriela Santos, vamos ver Gabriela Santos. Campeão mais uma vez, vai Corinthians. Ela é da Vila Alto de Santo André, nem sabia que tinha essa vila, interessante. Norma Bonifácio de Almeida de Souza, caramba, que nome grande. Vai Corinthians, Parque Erasmo, Assunção, aqui. Irene Sacuti, Ayrton Justino, essa aqui, ó. Vocês são demais, um abraço a todos e continuem alegrando nossas noites de segunda-feira. Também. É isso que eu acho bacana, viu? O pessoal falar... Interagindo, né? Não, Isso é que a gente importante. aquele negócio. Ó, Carreiras, perdoe o Casagrande, ele usou muita droga e deve ter afetado a cabeça dele. Alicele assim. Oliveira. É assim, Fala assim. infelizmente a gente sabe que ele tem esse problema, mas ele deveria ter um pouco mais de precaução
ao estar falando para tanta gente e falar as besteiras que ele fala, entendeu? Não, Principalmente fazer conta, né? Eu só não sei como ainda o pessoal mantém ele. Porque essa passagem da conta, pessoal, quem quiser, procura aí no YouTube. Casa Grande 8 fazendo mais 7 conta menos no 4. Esporte, no Globo Esporte. Globo Esporte. Gente, eu não sei como que a Globo permitiu esse cara ficar ainda no ar. Desculpa, perdão. Globo, eu respeito você, acho que você é uma das maiores emissoras do mundo. O trabalho que vocês fazem é sensacional. Agora, não dá para compreender como vocês dão tanto espaço para um cara que faz tanto absurdo como ele. Entendeu ou não? Fora que ele era ídolo do Corinthians, né? Então Mas você um sabe que ele é um absurdo. pouco rejeitado. Fizemos uma calçada da fama lá, a torcida não é... Não, mas totalmente, mas não é... torcida Mas ele não é teve a tão época, né? assim, Tão gloriosa É. e absurda. Passou, né? É, Passou. Meu irmão, vou falar o Passou. seguinte, você jogar do lado do Sócrates também, irmão. Pô, Sócrates até eu, e né? Zenon, velho. É. Até eu ali, irmão, vou te até falar eu. o seguinte. Ele era verdade. São Paulino na infância, Hã? né, Carreiras? Ele deve ser até hoje. Eu sei que ele é lá da Penha, da minha área, lá da Penha. Tá vendo ele. Esperança. Tem muito Não, São Paulino lá, não lá tem, na Penha, Carreiras? lá em cima, Ele né? é da Penha. A Penha mesmo. só tem São Paulino, né? Você Na é a exceção, Penha? né? Você vai lá. Lugar de mais vai corintiano lá. que tem, mas na Penha. Vai lá nem no- gritar. Não é nem no Tatuapé. É. Vamos falar do Santos, então. O Santos recebeu o Grêmio veio com um time misto mais uma vez. Tá tipo, o hino do Santos. Tá dando muita importância, né, Nicolinha? Mais Time completamente reserva do Grêmio. completamente reserva. E o Foi San- lá. Mas vou te falar, Gil, que os primeiros minutos do Santos jogando contra o Grêmio foram horripilantes. Aham. O Grêmio teve até chance de sair na frente na Vila Belmiro. Jogo para 4.206 pagantes. Que nem Foi o a Javaí segundo dá isso. pior público do Santos na temporada, só atrás dos 3.195 do Campeonato Paulista no jogo contra o Novo Horizontino. Que é isso, hein? O Lucas Lima não jogou. Não deve jogar mais. E é né? uma curiosidade, Carreiras. Ele não jogou porque havia levado o 12º cartão amarelo no Campeonato Brasileiro. A gente está falando de um meia atacante que ficou fora de 4 jogos para cumprir suspensão por causa de cartão amarelo. É muita coisa para um cara... Então, que- palmeirense, já se prepara. O cara vai ganhar 250 mil vai por pra aí. jogo. É. É isso não? É? Não, É? não, faz... Não, Mas a gente vamos- vai fazer as de quatro? contas. Quando vamos fazer falarmos não, do não, Palmeiras... Não dá mais, não dá 4 por mês, são Não mais dá por mês. 4, dá 6 mais. por mês. 6. a gente vai fazer a conta depois. Então fala assim, o cara vai ganhar 160 pau por jogo. Então já vai contando A aí. gente pagava pra jogar, lembra? Ainda pagava a quadra. Tem o gol do Santos aí pra gente começar o nosso bate-papo? Roda aí. E aí a gente Na continua. Vila Belmiro, o Santos encarou a equipe reserva do Grêmio e coube ao colombiano Jonathan Copete aos 31 minutos do primeiro tempo fazer o gol da equipe santista, 1-0 Santos. Com o resultado, a equipe paulista se classificou matematicamente para a pré-Libertadores do ano que vem. Nicola, uma pergunta. Quanto que é a multa do Bruno Henrique? Não sei, posso checar. Mas ele foi o reforço mais caro da era Modesto Roma, custou 14 milhões de reais. Tá, podemos dizer que poderia ser uns 60 milhões? Possível. Sério mesmo, cara? Você levaria o Lucas Lima por 60 milhões e não levaria o Bruno Henrique? Mas tem uma diferença. Tem. Um só toma Um cartão joga amarelo, bola e o outro joga, não. um joga bola e outro não. E outro não. É diferença. que os 60 milhões de reais que o Palmeiras vai gastar com o Lucas Lima serão diluídos ao longo de 5 anos de contrato. O Palmeiras vai pagar 11 milhões e meio à vista, como luvas, pro Lucas Lima, que fica sem contrato com o Santos, e o restante, os outros 48 milhões de reais, diluídos em 5 anos de contrato, dá mais ou menos 800 mil reais por mês. Qual é a conta do Palmeiras, Não, então Carreiras? são 60 milhões ao todo. Isso, são 59,5. Qual é a conta do Palmeiras, Carreiras? O Palmeiras imagina que não vai gastar todos esses 60 milhões de reais, porque ele imagina que em 1 ano ou 2 anos vai fazer com que o Lucas Lima se valorize, ajude o Palmeiras a conquistar título nesses 2 anos e vende o jogador. É aí que Se eu você pagar 60 milhões pelo Bruno Henrique, só para arrematar em cima do teu pensamento, você já gastou 60 no ato com o Bruno Henrique, entendeu? E aí depois você ainda tem os salários para manter o jogador. A ideia do Palmeiras é, paga 11 milhões e meio agora, Dilui. paga mais 10 milhões por temporada, então você gastou 21 no primeiro ano. Se você ficar por mais 1 ano, você paga mais 10, você vai ter gastado 31 milhões em 2 anos, e aí você pode vender o jogador para fazer dinheiro. Nicola, o negócio é o seguinte, Lucas Lima, vamos analisar o seguinte. Quantos anos ele tem? 27 anos, Então você está falando mais 2, 29. 29 anos. Então o Palmeiras está esperando que vão pagar por ele um caminhão, um cara já com 29 anos. 30 isso? milhões de reais, a gente está falando de algo em torno de 10 milhões de euros. Tá, já começa meio balela essa história pro torcedor palmeirense. Vai vendo o torcedor palmeirense onde vocês vão entrando. Não vai vendo? vender depois. Já começa por aí. Aí você fala, eu falo do Bruno Henrique,
tá? Quantos anos o Bruno Henrique tem? 25, uma coisa assim. Ó, não é tudo isso, é menos. Eu vou pegar aqui. O Bruno Henrique joga muita bola. O Bruno Henrique nesse time do Palmeiras arrebentaria, porque o Bruno Henrique só tem uma coisa que ele sabe fazer, entrar em campo e jogar bola. O Lucas Lima, tá certo? Do ponto de vista de ambiente, aliás, nesse ambiente maravilhoso do Palmeiras, vai ser uma beleza. Depois vocês falam assim, esse Carreiras fica agorando, o Carreiras é corneteiro. Não. É uma questão de análise. Se é o seguinte, se você falar assim para mim, que o Felipe Melo vai embora, que o Michel Bastos vai embora, tá certo? Que o Dudu vai embora, eu vou falar o seguinte, então cabe o Lucas Lima. Você meteu o Lucas Lima no meio dessa galera, meu irmão, vai, cara. Palmeirense, você se prepara. Depois vocês vão ficar igual esse ano aqui, que botaram meta para tudo que era campeonato, tudo, e não veio nada. E não veio nada não é por causa de futebol. Isso é o pior do Palmeiras. Não é por causa do futebol do Palmeiras. E nem por falta de grana. Foi por causa simplesmente de extracampo. Extracampo com diretoria, extracampo com técnico, tá certo? Que faz parte que a diretoria também não soube administrar isso. Então, assim, a gente vê. Então, aí você fala, pô, Nicolinha, primeira coisa vai acontecer o seguinte, o Dudu, na hora que o Lucas vai falar assim, o Lucas Lima resolve, o cara não resolveu, o Dudu vai ficar assim. E aí, cadê o meu? Pois é. Agora, pessoal, com o Grêmio tirando o pé do Brasileiro, o Palmeiras tropeçando, o Santos tenta buscar a vice-liderança? Eu acho que eu vejo o Santos muito acomodado. Nicola, mas representa muito dinheiro, Nicola. O Santos não é um time grana, faz muito dinheiro pro Santos, Nicola. O Palmeiras não está nem com dinheiro mais. Infelizmente, os dirigentes de futebol não conseguem fazer com que essa diferença de grana repercuta nos jogadores. Qual que seria a estratégia mais inteligente? Pessoal, se a gente for vice-campeão... Quem são os próximos jogos agora? O Santos joga contra o Flamengo no Rio de Janeiro com o Avaí em casa. Tá, deixa eu só te falar o resultado do Flamengo. Se você falar do Palmeiras, quem joga, eu vou falar, ó, o Jean Carlos de Abreu, boa noite. Hoje a mesa não está tão bela. Volta, Letícia, volta. Obrigado. Carreiras, mais conhecido do Timão. A culpa é nossa, viu? Jean Carlos de Abreu Santos, corintiano de Camilópolis, está aqui cobrando a presença da Letícia, viu, Joia? A culpa é nossa. Vou trazer você de vestidinha semana que vem, perna de fora, viu? Só me faltava essa. Aí, pessoal do figurino, pega a roupa dela e manda pra cá que eu termino o programa. E é isso, pô. A culpa é minha e do Marcelo. Nós que chegamos aqui na mesa e deixamos a mesa feia. Carreiras, brincadeira, viu? Os dois jogos do Palmeiras. O Santos vinha de 3 derrotas seguidas. O Santos vinha de 3 derrotas seguidas, momento horroroso. O Santos venceu o Grêmio, os reservas do Grêmio, porque o Grêmio joga a partir de quarta-feira a final da Libertadores. Eu não tenho foi uma confiança vitória nenhuma. fácil, Não, né? uma vitória apertada, uma vitória difícil, de um time que não teve o Lucas Lima suspenso, de um time que optou por mudanças no ataque. O Arthur Gomes deu lugar ao Copete, autor do gol. Outra mudança, o Vecchio entrando no lugar do Lucas Lima. O Santos passa por um momento de bastante turbulência. Aí tem a definição sobre a saída do Lucas Lima. Amanhã acontece uma reunião no Santos entre o presidente Modesto Roma, entre o Lucas Lima e o Elano, e é possível até que o Lucas Lima seja dispensado antes do fim do contrato, exatamente por não demonstrar muita vontade em jogar com a camisa do Peixe. O Ricardo Oliveira é outro que pode ir embora no ano que vem. Tem eleição no dia 9 de dezembro. Então o Santos vive um momento bem mas Nicola, conturbado. Vamos lá. Dos 2 próximos jogos do Santos. Flamengo fora e Avaí em casa. Flamengo fora é bom. Flamengo fora pode ser que perca. O Flamengo vai... A sorte do Santos é que o Flamengo vai ter ninguém. O Flamengo vai jogar... Esse jogo é entre os dois jogos contra o Júnior Barranquilla. Só que o Flamengo não pode abrir mão do brasileiro, porque se ele cai na Sul-Americana e ele não vai para a Libertadores e a Brasileiro, nossa, vai ser uma tragédia. Mas aí que entra aquela questão do super elenco, né? O super elenco do Flamengo, o super elenco do Flamengo. Desmontou. Chegou no final do campeonato sem ninguém. Super elenco. Então, agora eu te pergunto. Então você acha que empata, então? Com o Flamengo? Pode ser. E ganha do Avaí? Ganha do Avaí, 4 pontos. 4 pontos. 4 pontos. Palmeiras. O Palmeiras pega o Botafogo em casa e fecha a participação no Campeonato Brasileiro. Eu vou lembrar aqui... Não, contra o Vitória. Não. Joga fora. Não. É contra o... Eu te falo já. Só um minutinho. Agora, Marcelão, vamos entrar aqui nesse papo. Um assunto que o Nicola levantou sobre a torcida. 4.000 pessoas para assistir Santos e Grêmio. Isso mostra que a torcida, você que está acostumado com a torcida do Corinthians, que sempre deu força, sempre esteve presente. É assustador ver que a torcida também já desistiu, né? 4.000 pessoas jogaram na a toalha, Vila. né? Tá vendo que não tem mais
mais nada, né? A disputa para mim é a visão que eles estão vendo, né? Largaram mão. O próximo jogo do Corinthians, né? Como eu acompanho as vendas de ingresso, enfim. O fiel torcedor já começou a vender ingresso já faz quase 20 dias atrás para o jogo do Atlético Mineiro. E não tem ingresso. Já não tem mais. Já Ou não seja, tem ingresso, vai tá isso lotado, há 4 Vai tá dias lotado, atrás. 47 Último mil jogo. pessoas de novo. E assim, e agora o Palmeiras, então o Palmeiras tem Botafogo em casa e Atlético Paranaense fora. dois jogos, dois times que estão brigando para chegar na Brigando. Libertadores. Vai ser difícil. Eu acho que o Palmeiras faz 2 pontos e o Santos faz 3. Como é que fica E aí a diferença... Hoje o Palmeiras tem um ponto de vantagem em relação ao Santos. 2 e 3, você falou? Como é a vitória? Aí o número de vitórias... Deixa eu pegar. Acho que o Palmeiras supera ele. Nesse Então, o aplicativo Santos não tem. largou mão. O Santos vai ter que empatar com o Flamengo. Largou mão de buscar dinheiro numa colocação melhor no Campeonato Brasileiro, porque poderia estar ganhando mais. Não tem renda, então não tem como fazer dinheiro. Insiste em jogar na Vila e não no Pacaembu, que daria muito mais dinheiro para ele. Quer dizer, a administração também péssima. O Palmeiras tem mais vitórias do que o Santos, 18 contra 16. Então... Mas essa briga pela segunda colocação, Carreiras, é uma briga... O Grêmio também não vai largar largar o Grêmio o tem osso. 61, Não. o Palmeiras tem 60 e o Santos 59. O Grêmio não vai dar atenção Ele tá ao campeonato. administrando. Porque o Grêmio agora tem, a partir de quarta-feira, o jogo de ida contra o Lanús em Porto Alegre e depois, na semana seguinte, o jogo contra o Lanús na Argentina. É difícil imaginar quem vai ser o vice-campeão, Carreiras. Eu não tenho palpite, não, cara. 61 pro Grêmio, 60 pro Palmeiras, 59 pro Avaí. Pro Santos. Lembrando que estamos nos acréscimos no jogo na ressacada. 5 minutos de acréscimo, Carreiras. Eu sei que você gosta desse tipo de informação. Jogo do De Palmeiras acréscimo não tem menos de 5. 59, 80. Só para falar, eu tenho que dar os parabéns aqui pro Palmeiras, tá? Mandar Palmeiras tricampeão paulista de bocha, com uma rodada de antecedência. Parabéns, então, aí à Sociedade Esportiva Palmeiras. Idade média dos seus atletas? Mais uma vez, tricampeão de bocha. Então, idade média dos atletas, a gente tem que estar falando isso lógico, também. Lógico. Afinal, Escuta, mandar um abraço. Campeã, né? Faz parte aqui, Vamos né? encerrar o assunto Santos? Bora. Ponto final? Ponto final. Então vamos para mais um recado de um parceiro comercial aí, a Open, a gente já volta. Carreiras, pessoal da bancada, Kaká querido, que felicidade, tá? Essa é a minha primeira participação depois do título, né? Então, quero dar os parabéns aí a todos os corintianos da bancada. Bom, e eu estou aqui mais uma vez na Open Negócios Imobiliários para dizer uma coisa bem legal. Você sabia que no mundo imobiliário também existe a Black Friday? Promoção Black Friday do mundo imobiliário. Mais uma criação da Open Negócios. Se liga aí, se você está procurando, atenção pessoal da bancada, está procurando casa para alugar? Para morar em outro bairro, tal, você que está assistindo aí o Futebol Mais Debate. É o seguinte, se você procurar fechar negócio aqui na Open, com uma das casas para alugar, que eles têm várias, em várias cidades, em vários bairros, participantes da promoção, eles vão pagar o seguro fiança. Você se ligou nisso? Sabe aquele lance, aquela história de chamar fiador? Já era, velho. Então os caras estão te ajudando, eles pagam seguro fiança. Quer saber mais? Entre em contato no site opennegócio.com.br ou dá uma ligadinha ou venha pessoalmente. Gostaram? É isso aí, é a Black Friday da Open Negócios Imobiliários. Aproveite. Black Friday para quem acha que é só comprar produto de baixo valor, não. Black Friday é você comprar um imóvel também, né? Que bacana. Para quem está querendo mudar, com todas essas vantagens e promoções, então, amigão, final de ano chegando, tá afim de morar num outro lugar, alugar uma casa ou comprar, tem uma grande dica da Open para você. E fazendo um negócio com gente séria. Exatamente. Isso é o mais importante nesse mercado imobiliário. Mandar um abraço aqui pro Fábio Denadai, né? Tá gostando muito do programa. Aliás, Fábio Denadai, vice-presidente do Santo André, né? Nicola, você sabia quem revelou um jogador do Corinthians, que foi o Santo André? Um jogador do Corinthians? Do atual elenco? Vamos dizer assim, não é que revelou, vamos falar assim, colocou ele num cenário melhor. Do atual elenco do Corinthians? Titular. Cássio não, Fagner não. O cara fazer os 11 lá, no que eu te falo. E o Bueno Pablo não. Foi o Santo André, vamos ver se ele vai. Vai demorar, porque é do ataque. O Arana não. No meio de campo, o Maicon não. Vou dar uma dica, é um jogador que eu adoro. Rodriguinho? O Rodriguinho, o Santo André trouxe ele de Natal. Não lembrava. Né? Ele jogava acho que no ABC, né? Aí o Santo André deu exposição para ele e aí ele foi para o América Mineiro. Boa, que bacana. Cara, então tá lá. Carreiras Santo também André, é cultura. Carreiras também é cultura. Vamos fazer o seguinte,
No próximo bloco nós vamos falar do Acabou, São Paulo, tá? do Palmeiras. Só informação de Acabou. momento. Palmeiras Acabou na perdeu. ressacada. Avaí 2, Palmeiras 1 para alegria do Caio. Com Não 9 é alegria, minutos, é realidade. Com 9 minutos de acréscimo, o Aí- Palmeiras não conseguiu. Aí te pergunto, não ganha do Avaí, vai ganhar do Botafogo, vai ganhar do... Vai ganhar, vai, meu. Ele não queria o G4? G4. Ele vai ficar no quarto, entendeu? Não vai ficar na ponta do G4. Agora, analisem comigo. Olha, a tragédia da Chapecoense, o avião caiu. Os caras tiveram, a torcida fazer o quê? A diretoria remontar um time junto de uma tragédia que é considerada talvez a maior tragédia do futebol, da história do futebol. E os caras estão quase na Libertadores. Pois é. O Palmeiras gasta 298 milhões, lá sei lá o quanto, E tá 300 saindo da milhões. Libertadores. E o que o Palmeiras está levando? A mesma coisa que a Chapecoense, que está jogando Libertadores com jogador emprestado. Isso é mais válido também do ponto de vista de ver o esforço da Chapecoense. A Chapecoense teve moral, ética, caráter para remontar um time. A Chapecoense está quase na Libertadores. Ou ela podia ter feito como teve time que o ano passado, para não cair, né, seu Internacional, tem toda a trambique de documentação de jogador. Foi feito. Né? Time de, olha, isso é uma coisa lamentável, né? O time do DVD, né? Aliás, vai pôr o DVD, ó. Aconteceu uma coisa muito bacana esse final de semana, né? Quando dois picaretas se juntam, eles armam uma parada. Aí eles prejudicaram o Corinthians em 2007. Goiás e Internacional. Aliás, seu Abel Braga, que nunca mais vai passar na porta do Corinthians. Esse está descartado. Certo? Enquanto o Andrés e Perfeito? companhia forem dirigentes. Muito mais, passa. certo? Aí o que acontece? Aí o Goiás achou que o Inter ia ser amiguinho dele. Na hora que os dois, um precisou de outro, tomou o veneno lá de um gol absurdo, né? De um gol absurdo. E a Renata Fã hoje falando que foi um erro lamentável. É um erro lamentável, né? Por que você não manda prender o cara também? Pois é. Sai chamando todo mundo de ladrão, como você chamou o Jô, né? Mas legal vamos lá, isso. vamos fazer assim, vamos para um rápido intervalo, no próximo bloco a gente fala do São Paulo, continua falando do Inter e vamos fechar falando do Palmeiras e também dar uma passada rápida na tabela de classificação. Rapidinho, toma aquele cafezinho e volta para cá, a gente já volta. Falei que era rapidinho, enquanto você estava lá, o papo rolou aqui, a discussão continuou, então vamos começar a falar do São Paulo? Foi rapidinho, ele jogou com o Botafogo, não saiu do 0-0. Foi um jogo difícil, Nicola? Foi um jogo difícil, até porque o São Paulo fez o primeiro tempo horroroso. Um chute no gol só, uma finalização do Shailon. 4 jogos sem vitória do São Paulo. São Paulo, ao menos para o torcedor, garantiu com esse pontinho a manutenção do time na primeira divisão. Uhum. Pode ser, acho que não é motivo para festa, porque a gente está falando do time que é o maior pontuador da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. E aí, o curioso e triste para o São Paulino dos últimos 5 anos de Campeonato Brasileiro, em 3 o São Paulo brigou para não cair. Foi nesse ano, foi no ano passado e foi em 2013. Então, que a campanha horrorosa, marcada por 14 rodadas dentro da zona do rebaixamento, tenha ensinado algumas coisas para os dirigentes. Quero perguntar uma coisa para você, Nicola. Últimos campeões, Campeonato Brasileiro. 2009 Flamengo, 2010 Fluminense, 2011 Corinthians, 2012 Fluminense, 2013 Cruzeiro, 2014 Cruzeiro, 2015 Corinthians, 2016 Palmeiras, 2017 Corinthians. Copa do Brasil, 2009 Corinthians, 2010 Santos, 2011 Vasco, 2012 Palmeiras, 2013 Flamengo, 2014 Atlético Mineiro, 2015 Palmeiras, 2016 Grêmio, 2017 Cruzeiro, tá? Campeonato Paulista, 2009 Corinthians, 2010 Santos, 11 Santos, 12 Santos, 13 Corinthians, 14 Ituano, 15 Santos, 16 Santos, 17 Corinthians. Só perguntinho, o São Paulo está jogando em outro país? O São Paulo ganhou, nesse período, só uma Copa Sul-Americana com direito a uma final que teve meio tempo. Aí não é culpa do São Paulo, o Tigre não voltou para o segundo tempo, azar do Tigre e do futebol argentino. Mas o momento do São Paulo é horroroso. O menino que tem 10 anos de idade... O título é só não cair. O menino que tem 10 anos de idade, e o São Paulo ser campeão uma vez só. Pois São Paulo, que era considerado, na década passada, o time na moda do futebol brasileiro, e merecia, porque era o time que foi campeão mundial da Libertadores e tricampeão brasileiro, tudo isso entre 2005 e 2008.
Só que o São Paulo parou no tempo. O São Paulo, com aquele discurso soberbo dos dirigentes, de que é o time da moda, é o time a ser seguido, é o soberano, o São Paulo parou de investir em infraestrutura. O São Paulo se meteu em uma série de confusões políticas marcadas pelo terceiro mandato do Juvenal, pela sucessão do Juvenal, pela entrada do Carlos Miguel Aidar, depois pela do Leco. É um São Paulo que, pelo terceiro ano seguido, montou um time em janeiro e montou outro time em julho, porque sai vendendo a torto e a direito, e aí em julho o São Paulo se vê sem time e começa a reforçar. O time do São Paulo que termina o ano não é um time ruim, é um time com ótimas soluções no ataque, no meio de campo, na defesa nem tanto, mas do meio para frente é um time bom. O problema é que esse time foi montado no mês de agosto. Aí fica bem difícil correr atrás. Mas, Nicola, o São Paulo foi prejudicado, né? Eu acho, por causa da seleção peruana. Se a seleção peruana tivesse se classificado para a Copa normal, sem ter que fazer a repescagem, o Cuevas estaria jogando. O São Paulo, nos últimos 4 jogos, 12 pontos, ganhou 3. Então, só que o Cueva, os 4 jogos, o que teve de característica? Só que o Cueva Só que o Cueva que você está elogiando, e de fato o Cueva interessado é bem interessante, o Cueva ficou fora de 3 jogos. E ele tinha que se apresentar na sexta-feira. Ele foi se apresentar no sábado à tarde. Faltou no treino de sexta e não se apresentou no treino de sábado. Ele nem jogaria no domingo. Então, mas foi não tem um lance que ele está com problema físico que não poderia? Não. O Cueva tá de sacanagem. O Cueva não tem preocupação com o São Paulo. Será que o Cueva vai vir para o Corinthians, cara? Não vai. O Cueva não é um jogador... todo o talento que ele tem não é correspondido com disciplina, com profissionalismo. Esse mesmo comprometimento. Isso, né? Ótima palavra para completar. O Cueva, nesse ano, já pediu para não jogar um clássico com o Santos, porque alegou que queria ir para a Turquia. O Cueva já forçou a barra para ir para a Turquia. O problema é que nenhuma proposta oficial chegou. É um cara com o qual o dirigente do São Paulo não pode contar para 2018. Porque se contar, vai quebrar a cara. Então, o que acontece aí? Então, os peruanos, o negócio deles é ser Rolando Lero, é isso? Por exemplo, o Trauco, que jogou no mesmo dia, na mesma quarta-feira de madrugada, pela seleção peruana que venceu por 2-0 a Nova Zelândia e foi para a Copa, o Trauco jogou no final de semana. Agora, eu tenho informações lá de dentro do São Paulo, que o São Paulo promete uma revolução e uma mudança geral, a começar... Lá de dentro, o departamento de marketing do São Paulo foi totalmente reestruturado. Estão pegando profissionais da área. Mas o Pinotti será que fica? A mexer. O Pinotti vai ficar? O Pinotti hoje já não está mais no marketing, está à frente do futebol, né? Havia quem dissesse que assim que o time se livrasse do rebaixamento, o Leco o mandaria embora. Eu duvido, porque o Pinotti foi decisivo até para a eleição do Leco, ajudando com uma parte financeira. Bastante. O marketing do São Paulo precisa passar por reformulação, até porque o gerente de marketing foi demitido por justa causa, acusado de um dos maiores escândalos recentes da história do São Paulo, que envolvia a venda de ingressos em camarotes, uma coisa bem nebulosa. Sobre o time, sobre reforços para a próxima temporada. Uma barca grande vai deixar o São Paulo. Denis, Lugano, Wellington Nem, Jusilei, o Gilberto, que está acertando com o Pachuca do México. Desses todos, o único titular, de fato, era o Jusilei. Até por isso o São Paulo está atrás de volantes no mercado. E o São Paulo praticamente acertou hoje a contratação do goleiro Jean, que é o goleiro mais novo, titular do Campeonato Brasileiro da Série A, 22 anos de idade. É filho de um outro goleiro que também se chamava Jean, jogou pelo Bahia, Flamengo, bom Guarani. Jogador. Esse Jean, ele tem muita personalidade e muito talento. Não sei se vale os 4 milhões de euros que o Bahia queria. Ao que parece, o São Paulo vai pagar parte em dinheiro e outra parte com cessão de jogadores, mas é um nome que me agrada. Ele chega para disputar a posição com o Sidão e com o Lucas Perry, que é o terceiro goleiro. O Denis vai embora em dezembro e o Renan Ribeiro vai ser convidado a se retirar em maio, quando acaba o contrato dele. O Denis é Fortaleza, né? O Rogério Ceni vai levar ele, claro. Quem o Rogério Ceni quer levar é o Marcinho, que ele é atacante que era do São Bernardo. E foi pro São Paulo. Não, lateral aqui. Meio atacante. Não, lateral. Não, com o Rogério, né? É um ala, né? Mas ele é um meio atacante, pertence ao São Bernardo, esteve emprestado ao São Paulo por indicação do Rogério. E o Rogério quer levar pro Fortaleza. O Derlei, jogador que passou bastante tempo no Náutico, é o primeiro reforço do Fortaleza para 2018. E o Rogério fez constar, Carreiras, no contrato que ele assinou com o Fortaleza, que o Fortaleza não pode contratar nenhum jogador sem o aval dele.
Que beleza. Bom, Já chegou lá com muitas regras. Muitas. Parabéns ao Fortaleza, ó. É. Ó como o Rogério Ceni dá sorte. O Ceará subiu para a Série A, perfeito? Azar. Ouça, então, é o que eu tô falando. Pois é. O Ceará vai montar um esquadrão porque O Ceará vai ter uma bala danada ele para vai investir. ficar, o Rogério Ceni só vai ficar tomando nabo lá. Vai ter uma no bala Fortaleza. danada para investir. Como clube da Série A, ele vai ter direito a uma cota de televisão muito maior do que a do Fortaleza. Resumindo, vai tomar só Resumindo. nabo, porque o Fortaleza agora entrou numa grana, velho. bom, para fechar o assunto, São Paulo não corre mais risco de ir para o rebaixamento. Também talvez não consiga ir para a Libertadores. Ficou muito difícil. Ficou muito difícil. Marcelão, rolou uma aposta aqui durante um tempo de que o Carreiras colocaria a camisa do São Paulo, caso ele não fosse pra Mas como Libertadores. eu ganhei outra aposta Vamos dele. fechar esse assunto. Não, Como é que vai ficar esse negócio? Ele vai ter que pôr a camisa do Corinthians, Não, então. não tem essa. O Jô fez mais gol do que o Borja. Então deixa eu dar uma sugestão. Vamos promover alguma Uma coisa enquete. relacionada à Letícia Beppler. Vamos fazer com que ela venha. A Letícia vem de São Paulino, então. Pode ser. Pronto. Ô, Sobrou pra Letícia. Letícia, você tá em Letícia. casa aí, já vai se Então, preparando. sobrou pra Você Letícia. vai vir de São Paulino aqui. Resolveu, que beleza. Essa é a Resolveu. parada da Você como história. resolve aqui, Gostou, é Marcelo, fácil. da solução? Aqui é Fechou democrático. com chave de E aí ouro. ele não quer, ele manda ela que venha, porque ela obedece. Só para atualizar a Pronto. classificação do São Paulo com o fechamento da rodada, 13ª colocação, 46 pontos ganhos. A diferença para o nono, que seria o último classificado se Grêmio e Flamengo forem campeões da Libertadores e da Sul-Americana, a diferença do São Paulo hoje pro nono é de 4 pontos, Carreiras. O São Paulo corre o risco de ficar no nada, né? Nada. Não desceu, nada. não subiu, não tem Sul-Americana, não tem nada. Não, a Sul-Americana ele vai ter. Não, Porque como a vai ter? Sul-Americana- Hoje não tá. Tá, a Sul-Americana só o 16º colocado não vai para a Sul-Americana. Só um. Só um. Bom, então- então vamos lá, vamos adiantar que a gente tem que falar do Palmeiras ainda. Temos que dar os prêmios e da tabela de classificação, mas antes, é claro, temos que falar do nosso querido Otto Hotel. Roda aí pra gente. Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada, com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Olha que dica maravilhosa para você que quer fazer um grande evento, quer descansar e quer passar uma tarde gostosa com a família, um final de semana, né, O Carreiras? hotel do Kioshi é sensacional. O outro hotel, as instalações são fantásticas. É um hotel que, inclusive, é recomendado para os times de futebol, né? Aliás, muitos times passam lá. A seleção japonesa, na época da Copa do Mundo, ficou lá. Olha, se você acha que o japonês é exigente, então você pode tirar uma base do que é o hotel, né, pessoal? Então, vale a pena. E a mais novidade agora é você fazer casamento, né? Fazer Pois casamento é. em hotel espetacular, todo mundo tranquilo. É casar tranquilo, casar num Já hotel. fica todo mundo lá, Todo mundo aconchegado, hospedado, olha pode que curtir a bacana. festa. A única coisa é que o trajeto para sua casa, no caso o quarto, é 50 Sim, metros. pode ir bêbado, inclusive. bêbado, Pode ir inclusive. bêbado para o quarto. Mas é uma baita dica e hoje o Otto Hotel está promovendo muitas festas, muitos casamentos nesse aspecto. Mesmo porque o visual casar no Otto Hotel é uma coisa meio de sonho, né? Pois é. O visual é tão lindo que você fica... É um lugar que você vai fazer foto. Não tem, ele já a cenografia do hotel é maravilhosa. A plástica e a fotografia é fantástica. Bom, 10 minutos para o final, vamos dar quanto tempo para falar do Palmeiras, Carreiras? Você que manda. Não, vamos lá. Pamonha de Piracicaba. Nicolinha, o Palmeiras, a gente brinca que é o Guarani da capital. Agora não é mais, é o Guarani de Piracicaba agora. 3 jogos sob o comando do Valentim, os 3 últimos na condição de visitante com 3 derrotas. Perdeu para o Corinthians, jogo em que jogou com muito menos vontade do que o Corinthians, até parecia que Escalou era o mal. Corinthians que tinha a perder. Escalou mal. Derrota para o Vitória, que é o pior mandante do campeonato. Essa foi a pior de todas. E agora a derrota pro Avaí. O Avaí.
O Avaí que briga fortemente contra o rebaixamento. A vitória do Avaí foi importante, foi de 36 para 39 pontos. Deu até uma respiradinha, passa O Corinthians realmente às vezes me decepciona, sabia? Mas o Palmeiras nunca. Nunca. E aí a conclusão é de que o Palmeiras termina o campeonato e a temporada de forma bem melancólica. Para quem gastou 116 milhões de reais, vai terminar um ano sem título. Mas foi o tricampeão da Bocha. Tá bom. Essa eu não vou contar. Não vai entrar para Pro memorial. Pra minha estatística. O Palmeiras que está a todo vapor no mercado, contratando jogadores. O Emerson Santos. Então, mas diz uma coisa para mim, vamos lá. Você sai contratando então sem ter técnico definido? É um erro. Porque você O diga. outro chega e não Aí quer o outro ninguém. chega, Não quer barará, não fui eu que pedi esse cara. Aí é o seguinte, aí contrata um puta figurão para ser o técnico. Olha, sinceramente, eu quero que fique o Valentim. Eu quero, que vai ser ótimo para quem é corintiano. Agora, o Palmeiras eu acho que ele vai trazer um técnico, talvez possa ser o Rueda. Sei lá, de repente o cara fala, mas esse jogador na Libertadores me xingou, não vai jogar comigo. Cara, tem isso no futebol. O ideal é você fazer o planejamento baseado num treinador. O Palmeiras está fazendo diferente, o Palmeiras já contratou o Emerson Santos, zagueiro que, entre aspas, foi descoberto pelo Corinthians, mas que o Corinthians levou o chapéu. Ele é reserva no Botafogo, ou era reserva no Botafogo, porque o Botafogo queria que ele renovasse. Como ele não renovava, o Botafogo escanteou ele, o Corinthians quase o contratou, o Palmeiras foi e pegou o jogador. Só uma informação, tá? Ele pro Corinthians era para ser reserva dos reservas. Ele era pra O ser... Palmeiras está trazendo o cara como uma contratação. Detalhe, 12 partidas no ano. O Botafogo disputou 80 jogos. Eu não acho que ele não vai chegar no Palmeiras para ser o cara da zaga, mas tudo bem. Assim como o Luan, assim como você falou do Juninho. Esse foi o primeiro reforço. O Palmeiras também já confirmou de forma oficial o Diogo Barbosa, lateral esquerdo, que fez bom campeonato pelo Botafogo ano passado e fez ótima temporada pelo Cruzeiro nesse ano. Jogador que chega ao custo de 4 milhões de euros. O Palmeiras paga 1,5 milhão de euros ao Cruzeiro e o restante ao Coimbra, clube do Banco BMG. O Palmeiras também vai anunciar nos próximos dias a contratação do Everton, goleiro do Atlético Paranaense. Isso não quer dizer que o Fernando Praz não fica. O Fernando Praz andou reclamando na semana passada da demora para a renovação do seu contrato. Ele vai ter o contrato renovado e a ideia do Palmeiras é ter o Everton já a partir de janeiro. O contrato dele com o Atlético termina em maio. Ele já assinou um pré-contrato com o Verdão. O Palmeiras vai tentar um acordo com o Atlético, por exemplo, cedendo algum jogador por empréstimo para ter o Everton a partir de janeiro. E o Palmeiras também está muito próximo de acertar com o Lucas Lima, negócio de 60 milhões de reais, como a gente já explicou, 11 milhões e meio de luvas à vista e o restante parcelado em 5 anos de contrato, com um rendimento mensal de 800 mil reais por mês. Uma curiosidade, o acordo com o Lucas Lima também se deu porque o pai do Lucas Lima é palmeirense fanático. Então o Lucas, na teoria, está realizando o sonho do pai. O Palmeiras ainda busca um lateral direito. O nome do Marcos Rocha foi especulado, foi oferecido pelo Atlético Mineiro. O Atlético quer contar com o Roger Guedes e oferecer uma troca entre... O Marcos Rocha iria para o Palmeiras, o Roger Guedes iria para o Atlético. O Palmeiras quer vender o Roger Guedes. O Palmeiras também deve anunciar nos próximos dias a venda do Vitor Luiz. Então é um mercado bastante agitado no Palmeiras. Há necessidade de uma mexida lá, Carreiras, porque assim como o Flamengo e o Atlético, o Palmeiras decepcionou demais em 2017. E quem não mostrou comprometimento, quem não mostrou futebol, precisa procurar outro clube. Marcelo, você fala do Palmeiras? Eu enxergo essa forma do Palmeiras como um investimento. Só. Porque está preocupado em comprar já o que vai ganhar com a compra, então eu estou enxergando como investimento só. O Palmeiras te deixa tão feliz quanto deixa o Carreiras? Tranquilo, viu? Até esse ano não teve peso nenhum, né? Pois é. Ô, Nicola, olha, eu estou vendo um negócio aqui, olha, dos 7º primeiros colocados, né, no campeonato, o Palmeiras, cara, é que tem a defesa mais vazada disparada, certo? Tem 42 gols sofridos. O Valentim conseguiu piorar essa defesa. O Corinthians tomou 27, o Grêmio 31, né? Aí o Santos 30, o Cruzeiro 36, o Flamengo, cara, o Flamengo 35, entendeu não? E parte o Botafogo desses 38. Aí depois você vem Atlético Mineiro com 44. O Palmeiras tem 42 gols sofridos. 42 gols parte sofridos. deles no Allianz. Sim. Parte ou grande maioria no próprio O Palmeiras Allianz. levou, sob o comando do Valentim,
2 gols contra o Avaí, 1 contra o Sport, nenhum contra o Flamengo, 3 contra o Vitória, mais 3 contra o Corinthians, são 9, 2 contra o Cruzeiro, 11, contra o Grêmio, não lembro quando é que ele estreou, se ele estreou contra o Grêmio. Então, mas você sabe fora de que, casa. Nicola, a gente analisar é o seguinte, olha, o Palmeiras... Estreou 12 com o Grêmio, não tomou contra a Ponte, mais 1. São 13 gols sofridos sob o comando do Em Valentim. 6 jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em 9. Tá na mesma média, pois é. Nicola, tá na Ah, mesma média, média, tá na certo. mesma média. Vamos... Mesma média, mas assim, só que o Palmeiras, temos que falar, né? É o ataque mais positivo e assim, com uma diferença, são 8 gols a mais do que o segundo colocado. Então, o time tá fazendo gol, o time tá respondendo, só que lá atrás... Ele tá perdendo partidas bestas. Não, mas não é isso, E aí- a montagem de um time, achar que é o seguinte, os zagueiros que trouxeram não servem para nada, velho. E não enxergam isso. Aí sabe de quem é a culpa dos 42 gols? Egídio. Egídio. Que tá fora do Palmeiras. o culpado dos 42 gols do Palmeiras, é o Egídio. O Mina não. Aliás, não jogou ontem por quê? Não jogou hoje por quê? Jogou. Ah, é verdade, tomou Não 2 fez, gols? tomou Lógico. 2 gols. Aí, pronto. Por você isso falou. que o Palmeiras tomou 2 gols. Só O Mina toma jogou. gol quando o Mina joga. Você não levantou o que eu te pedi ainda, Nicolinha. Quantos gols o Palmeiras Você não levou? levantou. Não. Os jogos que o Mina joga, quantos gols o Palmeiras Quantos gols toma? tomou? Exatamente, você pediu isso no... Agora já sabe onde já começou, qual que é o papo, já começou o domínio agora? Que para onde Fiorentina já estão falando, é isso? Vamos passar a régua no Palmeiras, que a gente tem que falar da tabela. Bora. Alguma coisa a mais? Não? Só. É isso? Tabela de classificação para a gente ver como ficaram os paulistas no Campeonato Brasileiro. Bota aí na tela quando puder, que aí a gente vai falar. Olha lá, beleza. Corinthians, já campeão, 71 pontos. Pô, mas o Grêmio, será que dá ainda, Grêmio? Será? 10 pontos, né? Falta o quê? 6? Dá para chegar. Se for o Casagrande, ele consegue fazer o Grêmio ser campeão. Palmeiras é em terceiro com 60, o Santos é o quarto colocado com 59. O São Paulo está na outra página. Pode virar para a gente mostrar onde está o São Paulo. Está lá. São Paulo está na 13ª colocação com 46 pontos. Atlético Goianiense já está fora, né? Ripa, segunda divisão, Já não caiu. tem jeito. A Ponte, que é outro paulista, pode conseguir sair nessas 2 últimas aí, mas vai ter que jogar muita bola, senão vai para a segunda também. O Avaí, só para acrescentar, O jogo pra chave atualizar, é Ponte só para Vitória. atualizar como Ele o Avaí atualizou, né? venceu. Ele venceu. Ele foi para 39 e se 39. igualou a Ponte Sport. A Ponte faz jogo absolutamente decisivo contra o Vitória na próxima rodada em Campinas. Se não continua ganhar, sendo o 19º, porque ele tem os critérios, ele ainda é o 19º, mesmo com 39. É isso aí. Só que o detalhe é o seguinte, ainda tem um jogo-chave, é Ponte, pega o Vitória. Se a Ponte ganhar do Vitória, ela tá fora, com um jogo. Com o jogo. Exatamente. Aí os paulistas ficam Com um todos... jogo ela consegue se livrar. Mas Ela aí pode- tem a última rodada, né? Então, mas aí ela faz, acho que o número de vitória. Se o Vitória... Porque o Vitória tem um ponto a mais, ela vai ficar 2 pontos à frente, aí vai depender ainda da última rodada, né? mas aí tem uma jogada qualquer do esporte. O Sport vai jogar com o Corinthians no último O rodada. esporte, para ele evitar, se ele ganhar do Corinthians... Depende se Ponte e Vitória empatar, é um jogo, é horrível, é o resultado pior para os dois, Nicola, sabia? Podem morrer É isso abraçados. aí. Os dois morrer abraçados. É isso aí. Chega a hora de sorteio. Deixa eu contar uma coisa. Quando eu cheguei aqui na bancada, eles me colocaram lá na ponta que eu seria um convidado. Aí me empurraram para cá, porque eu faria parte dos comentários. De repente eu estava numa manchinha vermelha, porque falaram, você apresenta. Então, tá aqui, vamos fazer o sorteio de quem participou. Eu ia perguntar qual eram os prêmios, mas já me ajudaram aí. Vamos começar a sortear aqui. Você vai lendo, Nicola, que eu tô Tá bom. sem óculos, tá Combinado. certo? Um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia. Quem vai levar, Nicola? Vai ser Igor Gumurski de Oliveira. Beleza, olha o Igor levando. Agora, um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. Cíntia Orsolon. Orsolon. Vamos pegar bem aqui do fundo. 2 Mais- corintianos até agora. Restaurante, nós já demos 7 mares, então agora para 2 pessoas na Costelaria Berlim. Eduardo Colim de São Caetano do Sul. Mais um corintiano. Agora, um vale rodízio na Pizzaria Trípoli. Olha que gostosa, uma pizza numa segunda-feira, meu Um abraço pro Gugu, Eduardo Montresor, Vila Scarpelli, Santo André. Um kit de alinhamento, balanceamento da DQ Auto Center. É o Rodolfo que deve estar
Corintiano também, o Eduardo Montesor. O Rodolfo Palmeirense lá da Dequel Center deve estar... Edson Dias Mascarenhas, mais um corintiano. Até Mais agora, um corintiano. só corintianos ganharam prêmios. Um jantar para 2 pessoas na Pizzaria Veneza. Dá para fazer uma média com a namorada, Do com a nosso esposa. querido palmeirense Fleury. Fleury. E o prêmio vai para Leandro Matia Jardim Utinga. Vai Corinthians, domingo é dia de entrega de faixa, mais um corintiano. Caramba. Tá aqui, se você não for um careca, vale um corte e uma escova feminina ou um corte masculino do Salão Bem-Estar Figueiras. Não pode ser careca, hein? O prêmio vai para, infelizmente não tem foto, Ana Cristina Não é careca. Souza, Não é Vila careca. Noêmia, Mauá. Uma sessão de bronzeamento artificial da Miami Bronze. Olha que beleza, para ficar bonito. O prêmio vai para Ayrton Justino, bairro Casa Branca, Santo André. Olha que beleza. Então vai ficar bonito na foto. A todos vocês que participaram dessa promoção, desse programa, muito obrigado. Segunda-feira que vem tem mais. Participe e, claro, você pode estar concorrendo a todos esses prêmios aqui. Vamos para as considerações finais, né? Estamos acabando, chegando ao final. Marcelo, obrigado por sua participação. Você está feliz porque, afinal de contas, o Corinthians mais uma vez campeão. Falou o que devia dos adversários e falou o que queria do Corinthians. Considerações finais, Marcelão. Eu agradeço estar participando e pretendo voltar mais vezes, com mais títulos pra gente. Opa, tá convidado. Toda vez que for campeão, Dividir você vai aqui. voltar, viu, Marcelo? Então tá Vai certo, sair daí, obrigado. tá Então eu não toda vou hora sair aqui. daqui. Vai estar toda hora aqui, velho. 6 toda hora. meses marcando cartão. Tá certo, então vai Obrigado. Corinthians. Só tenho a Nicola, agradecer. vamos lá, considerações finais. Últimas informações que eu fiquei devendo ao longo do programa. Cueva será multado por conta do episódio de faltar a reapresentação da data marcada. O São Paulo hoje estava de folga. Amanhã, a partir da reapresentação, ele será convidado para uma reunião a portas fechadas com o presidente Leco e o diretor de futebol Vinícius Pinotti e terá um desconto no seu salário. Outra informação aí ligada ao Corinthians, o Danilo teve seu contrato renovado, isso todo mundo já sabe, contrato por mais um ano, 38 anos de idade. O que me chamou a atenção foi que o Corinthians decidiu renovar o contrato do Danilo nos mesmos moldes do atual, ou seja, o Danilo seguirá ganhando R$250 mil por mês. Tenho muito respeito pela história do Danilo, tenho muito respeito por tudo que ele representou desde 2011 com a camisa do clube, cara absolutamente decisivo em clássicos, cara com uma história e um currículo e um perfil extremamente importantes. Esse é o tipo do cara que é bom você ter por perto. Só acho que clube de futebol não é lugar para fazer caridade. O Danilo não responde ou não entrega mais por R$250 mil se eu sou dirigente do Corinthians. Ou eu convido o Danilo para ser um funcionário do clube, ou eu proponho um salário bem menor, R$100 mil por mês fixos e um restante por produtividade. A cada partida, por exemplo, R$20 mil. Se ele fizer 8 jogos no mês, ele ganha mais 160 mil e chega a 260 mil. Você acha que é isso que o Palmeiras vai oferecer pro Fernando Praz? Uns 100 pau por mês? O Fernando Praz, para ficar no Palmeiras, vai ganhar mais ou menos uns 280 mil. O Fernando Praz termina a temporada como titular. A gente tá falando do Danilo que, de fato, veio de uma cirurgia muito complicada, ficou mais de um ano fora, mas tem pouquíssimos minutos. Acho que são comparações completamente diferentes. Tá gravado. Tá gravado. Você se prepara o ano que vem. Eu vou ter a manhã de falar pro Danilo, cada gol que ele fizer, ele vai fazer assim, ó, pra televisão assim, ó. Quer começar o ano já com uma apostinha, então? Ih, vocês não cumprem, né, Bianca? Cara, Tchau, Nicola, não, vou te obrigado. falar, viu? Até segunda-feira. Semana que vem a gente pensa numa aposta. Ó, é o seguinte, o Fábio Denadai tá mandando informação que o Júnior Dutra também foi revelado pelo Santo André e tá perguntando da Letícia, tá de férias? Não, ela está doente, tá com... Gente, eu prometo que eu vou embora semana que vem. Como que ela, falei que ela, sinusite. Sinusite. E o ar-condicionado do estúdio aqui ia fazer muito mal para ela. Olha só, aqui o Jonathan Canário tá perguntando uma coisa aqui interessante, Nicolinha. O Christian saiu do Corinthians, campeão brasileiro, e pode ser campeão da Libertadores, é isso? Christian pode ser campeão da Libertadores, tá? 2 jogos da decisão. Ele até jogou na partida contra o Santos na Vila Belmiro. Interessante, né? Eu só acho o seguinte, o Renato Gaúcho levou o Christian e levou... Leão Moura, Cortez, Cortez, agora o São Paulo. Cícero. Levou o Cícero.
e quer ser campeão da Libertadores, vai ficar pensando, viu? Isso aí. Eu acho que o tal do despencar pirou a cabeça dele. E agora a história do drone vai render muito. Minha opinião, o do Grêmio tinha que ser, do brasileiro, por exemplo, ser expulso e rebaixado. Lógico. Cara, você usa fatores extra-campo, cara, para você ter informação do seu adversário. Você acha legal isso, Nicola? É mesmo? Você acha Multa legal? de 61 pontos, né? Então, peraí que nós vamos todos juntos. Você acha legal vamos isso, Nicola? todos Você acha juntos. legal isso aí? Hã? Você acha legal isso aí? Te respondo segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem. então tá É bom. isso? Fechado, pessoal? Fechado. Ó, pessoal, mais uma vez, Corinthians, né? Heptacampeão sem fax. Né? Sem o maior fax. campeão do futebol brasileiro. Eu tô achando legal, tá todo mundo falando. Legal, tá começando a ver, né? E assim, e é campeão com quantos jogos? 38 jogos. 38. Né? Aliás, é o seguinte, todos os títulos do Corinthians, todos os títulos do Corinthians foram por aí, Nicola. 37. No mínimo, não, eram mais jogos. Eram mais. Eram mais. 98, 99, tá? 98, 99 e 2005 eram 24 times, então eram 40, 38. 23. Eram 40. Quantos jogos? Eram 24 times. Então eram 46 jogos, Nicola. Quantos jogos o Corinthians disputou na Libertadores que antecedeu o título do Mundial de 2000? Os mesmos jogos que a Inglaterra. Isso aqui rende Os mesmos jogos que a Inglaterra, todos os times que vieram disputar a Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 1930, quem que disputou as eliminatórias? Não, brincadeira. Vamos lá. Né? Não teve Pessoal, eliminatória. muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Daqui a pouquinho eu tenho um encontro marcado com você com o boletim. E é dos pouquinho jogos mesmo, de hein? Ó. hoje. 2 minutinhos só, hein? Tempo de eu levantar, tomar água e pegar o quarto tempo meu aqui na TV Mais no dia de hoje. Pessoal, muito obrigado. Um beijo para a Letícia, recuperação. Um abraço para o Guga também, que está se recuperando. Segunda-feira a bancada estará completa com os titulares. Tchau, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau. Abraço, pessoal. Guguinha. Gil, show de bola. Obrigado. Imagina. O cara é muito...